Desculpem. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao E Porque Não. Estamos no quarto episódio, parece que começámos ontem, mas na verdade isto foi há... É o quarto, sim senhor. Nós começámos isto para aí em maio ou em junho. 1922. Que é ridículo, a sério. Eu fui ver a data dos primeiros episódios e não me lembro, que é triste, mas nós já começámos isto há muito tempo. É sinónimo de qualidade. Nós demoramos tempo por causa da qualidade de cada podcast. Isto demora a fazer. É e repara, verdade. tendo em conta que também não temos ouvintes, não é que fique alguém à espera. Para esclarecimento dos ouvintes, quando o Maia fala em qualidade, é por isto ser muito mordoso, demoramos muito tempo a ter coragem para gravar mais um. Esta qualidade também demora a fazer. Mas pronto, olhem, estamos de volta. Desta vez sou eu o vosso pivô. Sou eu a receber meus caros. Vamos começar por apresentar novamente toda a gente, porque eu acho que, pronto, passado tanto tempo as pessoas esquecem-se quem é que nós somos. Portanto, hoje temos o Jorge Bacalhau. Jesus. Vamos começar pelo Maia. Que Olá, foi o anfitrião. eu sou Maia. Vocês já me conhecem. Quem não me conhece vai me conhecer. Quem me conhece não me conhece verdadeiramente. Termino com isto. Vamos embora. Temos também o Luís. Ora, bem-vindos mais uma vez. Espero que tenham gostado dos últimos episódios. Para quem não me conhece, também não me vão conhecer agora. E acho que podemos passar à próxima pessoa. Eu acho que isso é uma música. Pedro. Olá. E pronto. Pronto, olha, sendo eu o anfitrião hoje, podem estar à espera de nos perdermos com muita frequência, porque eu não sou a melhor pessoa para criar planos. Ok, e já começou. Vamos para o... Calma, mas o podcast já começou? Sim. Luís! Planos? Que planos? Mas, Já nos de perdemos. qualquer das formas, hoje tal como nos episódios anteriores, queria-vos trazer, primeiro de tudo, um tema mais sério. Costumava ser a nossa parte mais longa. Por acaso, no episódio do Maia, teve taco a taco com o nosso desafio parvo, o que honestamente até correu bem. Vou-vos trazer outra notícia parva, porque o que é que seria da nossa vida sem as notícias parvas e sem notícias Triste. parvas com animais, acima de tudo. E normal. Exatamente. E depois desafios, ok? Se calhar aproveitamos... Guilherme, avisa como é que se vai processar o podcast nos próximos tempos. Sim. Pois, exato. Olhem, outra coisa importante. Vocês, se calhar, existe ligeira probabilidade que se alguma vez ouviram este podcast... Vocês já se queixaram e nós ouvimos, malta. Exatamente. Mas dar ouvidos não quer dizer que a gente faça. Exatamente. Então, e qual é que é o cerne da questão aqui? Houve muita gente a dizer que isto é tudo muito engraçado e tal, e eu gosto de vos ouvir porque vocês são totós, mas 1h30 é um bocadinho, e eu, possuo coisas para fazer. Porquê é que não fazem 3 horas? E nós então Exatamente. decidimos colocar 3 horas de tema sério e 5 Aleluia. minutos do resto. Aleluia. Sim, senhor. Ok. Embora, pronto, eu sei que a proposta de Luís parece muito apelativa, mas aquilo que nós estamos a pensar é ou minimizar, tentar ter assim um segmento curtinho no início para uma coisa mais séria, assim, de atualidade, notícias, ou seja o que for, e dar mais prioridade ao desafio parvo, porque no fundo acaba por ser a parte mais dinâmica, em que nos divertimos mais, acima de tudo, que também é muito importante, e eu acho que também vos proporcionamos mais entretenimento. E no fundo Quem não gosta de sangue? Esperem, no fundo, episódios mais curtos e mais focados no entretenimento e menos nas coisas tristes da nossa vida. Por falar em coisas tristes da nossa vida, um tema que nós temos abordado inconscientemente, ou aliás, involuntariamente às vezes, nos episódios anteriores, é a política dos Estados Unidos da América. Acontece que nós, entretanto, tivemos as eleições e, finalmente vimos nos livros da laranja orgânica, ou pelo menos de forma preliminar. Assim achas tu? Ou não. Até 20 Exatamente. de janeiro. Exato. Isto pode vir a correr mal, mas quem sabe, pelo menos houve uma decisão
embora assustadora, porque muita gente, mesmo assim, ainda votou na laranja orgânica, que é o Donaldo. Mas, pelo menos assim, à primeira vista, estamos num melhor caminho. Não diria num bom caminho, mas num ligeiramente melhor caminho. Isto aqui leva-me a uma coisa que nós abordámos no segundo episódio, o episódio do Luís. E foi o seguinte: racismo. Ei. nós tínhamos falado de um novo ECOM, aliás. Lembram-se daquela restauração pá, já nem sequer sei de que era, mas outra restauração em Espanha que tinha corrido muito mal. Sim. Sim. Ora, Lembro-me. nós nessa altura pedimos que vocês enviassem os vossos SC Trumpos, que eram assim uma espécie de Trumps melhorados. E eu chamo-vos a atenção para a imagem que eu coloquei aqui no nosso documento, no Discord, que é o SC Trumpo que foi feito pela Inês. Pronto, e que no fundo Obrigado, Inês. Mas calma, isto é só uma foto do Trump. é pá, sim, Não eu mudou sei. nada. Continua tudo igual. Eu sei, ela- isto. Pá, é isto que eu não gosto. É que não só temos pouco público, como o que temos é preguiçoso. E manda só fotos das pessoas. É que o cabelo está É igual. verdade. É que nem Vejam sequer se um conseguem ter Photoshop. alguma diferença. As mãos estão um Zero. bocadinho grandes demais, mas... Sim. Questão. Talvez Opa, tenha havido alguma alteração. Acho que poucas liberdades artísticas foram aqui tomadas, no fundo, mas é E coisa todas as que original. foram Assim, tomadas depois de 20 de janeiro vão desaparecer. Tal sim. como o presidente eleito. Ai. Mas... Mas é um retrato bastante fiel, realmente. Eu acho que merece exatamente Está parecido. a ribalta por isto. É realmente a personificação da laranja orgânica. Por Dou-lhe um falar misto nisso- entre Geórgia e Nevada. De- Porquê? Olha, posto isto, eu penso que está na altura de darmos início ao nosso tema sério. Com o Maia, no último episódio, falámos de uma coisa super atual e infelizmente super atual e que vai continuar a ser atual nos próximos tempos, que é Não, o Covid. desaparece. O Covid e mais especificamente o comportamento das pessoas nesta fase da pandemia. Para este episódio eu trago-vos uma coisa um bocadinho mais alternativa, que eu acho que é atual na mesma, mas não é assim uma coisa tão super atual, pelo menos não é uma coisa tão que está a acontecer neste momento de forma tão mediática ou tão projetada mediaticamente. Mas Que é tão... a- É tão, Guilherme? que é tão... O quê? Pois é isso, é tão... Honestamente, não sei o que é que eu ia dizer. Bom, O quê? Qual é que é o tema? o tema desta semana, LOL, o tema deste episódio, o tema sério, aliás, é a inteligência artificial. E pronto, é isto. E agora falem, não sei. Estou a brincar, Mas- Inteligência artificial. Eu acho que isto é um tema perigoso porque o que é que tu vais dizer neste podcast irá ficar registado na internet e quando os nossos overlords É isso. mecânicos eventualmente se levantarem poderão utilizar as nossas palavras contra nós próprios. Tendo em conta que não me apetece ser purgado numa espécie de chuveiro / forno daqui a uns 15, 50 anos, acho que me vou abster. Gostei do gap. 15, 50 anos. Depende, Tá depende bom. de algumas coisas. Depende. Eu também acho que sim. Sou da mesma Bom. opinião que o Luís. Eu prefiro não falar sobre isso porque eu não quero ser morto. O meu PC está-me a ouvir. Bom, O meu telemóvel está-me a ouvir. O meu tablet está-me a ouvir. Eu estou-te a ouvir, Acho- Maia. O teu dildo está-te a ouvir. Oh meu Deus. Isso Isso é a vibração que eu estou a ouvir. Olha, a inteligência artificial é uma coisa. Eu recentemente vi aquele documentário já bastante tarde para a maioria das pessoas, acho eu, que foi o Social Dilemma, que está na Netflix, que é sim, sobre boa, as está cenas muito de redes sociais, né, como o nome indica. Sim. E basicamente, uma das cenas que os gajos disseram lá foi que as pessoas têm muito medo que um dia haja inteligência artificial a governar-nos. Eu, tipo, ele já está a governar-nos. Já está. No fundo, a inteligência artificial que nós temos, quer dizer, não é tipo androides que tipo olham para ti e dizem não és uma pobre desculpa para existir e depois matam-te com tipo Robocop. Mas Desculpa, eu acho que é assim que o Blade Runner acaba.
É um gajo a falar assim e depois mata o Harrison Ford. Eu imagino, atenção, se o mundo como o Luís teme for regido por pequenos Terminators, eu espero que eles tenham uma voz assim. Porque enquanto Isso não. já seria suficiente. Ao menos rimos-nos. Provavelmente, mas basicamente a inteligência artificial que eles têm agora a gerir o mundo é algoritmos, só que são Sim, tipo exatamente. milhões de algoritmos que se auto-melhoram e basicamente é assim que funcionam as redes sociais, que é assustador. Acho que toda a gente devia ver aquele documentário que é Ok, basicamente... mas repara, Pedro, dentro desse contexto, tu ainda tens pessoas a controlar a forma como depois o algoritmo é eventualmente analisado, contextualizado e a informação que é adquirida pelo algoritmo é processada posteriormente. Já não. Ou seja, Os o que eu estou a dizer- algoritmos neste calma, momento calma. funcionam em piloto automático a Sim, partir do chegas momento a em um que tu ponto em que já Sim, perdes o mas- controle. O algoritmo não se melhora a ele próprio ao ponto de deixar de efetivamente fazer a missão inicial. Pode às vezes variar um bocadinho e pronto. Não. Podes ter situações estranhas onde, por exemplo, compras um livro sobre como cozer meias e eventualmente depois começam a aparecer anúncios de roupa no Wish e depois eventualmente aparece-te uma cadeia de sodomia no meio do Wish e Amazon a ser posta. Pronto. Quem Falas nunca, por né? experiência própria? Exatamente, exatamente. Mas tu estás a interpretar o problema da inteligência artificial só a partir do momento em que chega a esse ponto. Só que Sim. a inteligência artificial, como está agora, os algoritmos do Facebook e essa cena das sugestões de vídeos, já Instagram, conseguem YouTube. alterar brutalmente o comportamento humano à escala mundial. Tipo, E aí, aquela acho cena, e aí, Pedro? aquela cena dos russos terem interferido com as eleições americanas, eles não Ia fizeram falar tipo, acerca disso. eles não fizeram hack de nada. Eles usaram tipo o Facebook. E os mecanismos que o Facebook já tem permitiu, primeiro, dividir os Estados Unidos, que é consequências do qual ainda estás a ver agora. Porque tu, no fundo, os algoritmos servem para vender pessoas, no fundo, a empresas, de marketing, basicamente. Nós somos o produto. E Nós somos dados. é super eficaz do ponto de vista financeiro, se tu tiveres uma pessoa que está interessada em vídeos, sugerir-lhes mais vídeos, que ele assim fica agarrado àquilo e vai tipo, perpetuamente fazendo mais cliques e vendo mais tempo, e isso está a dar Exato. dinheiro a alguém. E a cena é que se tu, lá está, gostares de receitas de meias, tipo, não fazes grande mal, mas se os teus interesses forem cenas de extrema-direita, tipo racismo, por exemplo, é um passatempo que há muita gente que tem, aquilo vai-te continuamente tipo, Perpetuar. pescando para esse Exato. mundo, e tu vais começando a achar que tens razão porque estás cada vez com mais gente que concorda contigo e que acha o mesmo que tu, e depois dá nestas merdas E aí gigantescas. entramos no campo Eu das tenho- fake news que são muito propagadas até por esses algoritmos e é falado no tal documentário, tal como o Pedro estava a falar. As fake news já atingiram uma proporção em que o próprio algoritmo vai-te sugerindo aquilo que tu queres ouvir. Claro. Mas olha, eu aí tenho algumas opiniões. A primeira é, receitas de meias é a melhor coisa de sempre. Receitas de meias. Quem nunca gostou de um bom cozido Não, é aquela de meia? coisa, não queres uma inteira, pedes uma meia. Mas... Bom, aí está, chegámos ao ora aí fim do está. podcast. Bom, pessoal, é tudo. Espero que tenham gostado. Arritmias. Não, a questão é a seguinte. Eu acho que há de discernir aqui dois pontos, que é controlo de massas, nomeadamente através de marketing, sempre foi feito. Ao longo dos últimos anos, especialmente Propaganda. com digitalização e transferência daquilo que é, como assim dizer, uma componente social generalizada para a componente digital que é a internet. Ou seja, deixando de estar apenas em cafés e fóruns públicos, passando para um fórum virtual, é muito mais fácil fazer este tipo de manipulação. Aquilo a que tu te referiste, nomeadamente as eleições dos Estados Unidos, e sim, tem sido um trabalho feito ao longo de vários anos, é tanto consequência própria de várias networks dentro dos próprios Estados Unidos, como consequência das táticas de Maskirovska ou de seção que são aplicadas por parte da Federação Russa a nível de vários países, nomeadamente o seu arqui-inimigo, Estados Unidos. Assim como também são aplicadas dentro da própria Rússia por parte dos Estados Unidos, que é, nomeadamente, tu tentas criar câmaras de eco para determinadas fações da população onde efetivamente acontece aquilo que tu estás a dizer. Agora, sim, os algoritmos poderão já ser considerados de certa forma inteligência artificial, mas eu diria que, a meu ver, o maior problema, e claro, vai advir disto, porque assim, tu não precisas necessariamente de robôs para exterminar
população humana. Nós somos bastante eficientes a fazer isso por nós próprios. Ou para levar a guerras. Não é preciso partir para o extermínio, não é? Mas eu acho que o maior problema advém do seguinte, que é: tu estás habituado a uma forma de pensar. Tu estás habituado à forma humana de pensar, à nossa capacidade lógica. Com a inteligência artificial, a forma de pensar passa a ser uma coisa muito abstrata àquilo que nós conhecemos. E isto Com a leva-nos... inteligência que evolui por ela própria, então, quais é que são as possibilidades finais que tu podes alcançar? A questão, a meu ver, passa a ser o controlo da inteligência artificial. Até que ponto é que tu consegues controlar aquilo que é desenvolvido? Até que ponto é que já existem, neste momento, estabelecidas guidelines e normas para regular aquilo que pode ou não ser feito? E até que ponto é que pessoas que saiam dessas guidelines e normas que já estão estabelecidas, porque acho que já existem algumas, existem umas quantas TED Talks bastante interessantes que depois iremos colocar aqui no doobly-doo em baixo. Eu não vou pôr aqui nada. Eu não tenho paciência para editar esta merda a sério. Diz-me. Então, olha, foda-se, pesquisam. Prontos. Que nomeadamente referem exatamente a esta temática, que é, por mais guidelines que tu cries, eventualmente, com o avançar do tempo, vai ser fácil avançar para uma posição onde tu consegues ter pessoas independentes ou institutos independentes capazes de criar este tipo de inteligências artificiais. Sim. E quem é que regula esses institutos? Exatamente. Exatamente. E aí eu acho que nós caminhamos sem qualquer tipo de uma forma inevitável, tunnel snapped, para um futuro em que nós vamos necessitar das inteligências artificiais controladas de Para uma forma conter as generalista também, inteligências para conter... artificiais. Exatamente. Mas, Olhem, mas eu- tu E estás o a que é que- levar isto... Desculpem, Ai, desculpa, Guilherme, diz. eu ia só... Opa, eu... Não, calma, Lembrem-se só das calma. coisas. Mas Guilherme, era só para te interromper. Ok, continua. Eu ia só dizer o seguinte. Isto... Pronto, eu também não tinha dito nada, entretanto, para vos deixar guiar um bocado o início da discussão. E tudo aquilo que vocês já disseram, no geral, foi tocar em muitos dos pontos que eu já defini para... que quereria abordar, no fundo. E o primeiro de todos era o que é exatamente uma inteligência artificial. Porque neste momento, Isso. de forma assim mais coloquial, mais casual, nós definimos inteligências artificiais como realmente algoritmos de machine learning, por exemplo, tal como o Pedro tinha dito, relativamente a marketing, publicidade, reconhecimento facial. São coisas que podem interferir com a uma larga escala, uma escala brutal, como o Luís tinha dito, a propósito das eleições. Tenho uma curiosidade. Há algoritmos, há coisas absurdas. Há um algoritmo que é o Compass, com um S, tipo Compass de bússola, mas só com um S, que é usado nos tribunais. Ele é usado nos tribunais americanos, segundo o que eu li. E prevê tipo, a recidiva do regresso dos... prevê, no fundo, a probabilidade de retorno dos réus a um julgamento. Ou seja, está num julgamento e a partir daquilo que se trata no julgamento, prevê tipo, a probabilidade dessa pessoa voltar a cometer um crime. É um bocado tipo aquela máquina de uma série em que eles preveem os crimes e tal, só que de forma menos sci-fi. Uau, Minority Report. Epá, já não sei. Sim. Se calhar. Do Isaac Asimov. Eu acho que é uma série, não é necessariamente o Minority Report, o filme. Bom, mas é engraçado, pá, não é nada engraçado, é bué triste, mas é curioso que este AI, esta inteligência artificial, é racista. Porque dá uma maior probabilidade das pessoas afro-americanas, tipo dos convicts, dos réus afro-americanos, voltarem a cometer crimes. Se ele se baseia em dados... É exatamente isso que eu ia dizer, é que tu aí não tens uma inteligência artificial racista, tu tens dados de base para o treino da inteligência artificial que são racistas. Isso é outra questão, que é como é que tu treinas a inteligência artificial. Tens um viés, basicamente. Outra coisa, e um ponto que na definição da inteligência artificial, pronto, para lá destes algoritmos que nós temos um bocado assim a dominar o nosso dia-a-dia, está aquilo que eu considero pessoalmente ser realmente a verdadeira inteligência artificial, que é a singularidade. No fundo, é uma inteligência artificial que tem a capacidade de se auto-melhorar de forma tipo, infinita.
há muitas coisas que neste momento impedem isto de acontecer. Tipo, agora já não sei qual é que é o nome do problema, mas há um certo ponto a partir do qual os computadores demoram cada vez mais tempo a fazerem funções mais complexas, porque não temos poder de processamento suficiente, ou não temos, se calhar não desbloqueamos tipo uma barreira tecnológica. Não há computadores quânticos ainda, bem desenvolvidos. Maybe, exato. Por acaso acho que já, mas ainda Já não existem, são, já existem não há estão vários tipo, não Sim, estão mas tipo não estão para o público. otimizados. Vá. Eu acho é que são. Eu não sei se são Não, propriamente computadores quânticos. Eu acho ainda que em são 2018, simulações de computadores consenso. quânticos Sim. usando tipo o que nós temos neste momento. Ou seja, eu não sei se são verdadeiros computadores quânticos. Mas no fundo, já estamos tipo nesse stepping stone praticamente. Foi em setembro deste ano, houve vários físicos de um instituto chinês que declararam ter conseguido criar o primeiro computador quântico. Ok. E onde é que ele está? Já posto a trabalhar. Tenho que procurar essa informação. Não, eu estou a Mas dizer onde é que ele está. É estranho porque Universidade fotos de Anzu, dele. acho eu. É estranho é só porque os computadores quânticos, a IBM supostamente já tinha os computadores quânticos. Eles se calhar são Já só tens tipo, processadores quânticos, é diferente. Sim. mas bem, ok. Olhem, Há uma coisa que eu acho que nós estamos Yeah. a saltar à frente, que é tipo. O homem Opa. inventou a roda. Certo, começamos Boa. por aí. Algures na época E medieval. depois. Boa. What? Época medieval, Antes de Fake I news. have the best knowledge. I have Antes the de best tu- words. I am great at science. Antes de tu definires o que é inteligência artificial, tens que primeiro definir o que é inteligência só. Que é tipo, que não é Exatamente. fácil, não é uma definição fácil de arranjar. Porque há uma cena há uma coisa nesta relação entre a fisiologia humana e a eletrónica e os computadores que me deixa um bocadinho assustado, que é um cérebro não é uma coisa super complexa. Se tu, tipo, reduzires tudo à unidade, são só, tipo, sinapses de nervos. Só que tens, tipo, bilhões de bilhões de nervos por pessoa. Portanto, a complexidade do cérebro é uma coisa que depende só de número, de quantidade. Ou seja, tu, em teoria, conseguirias... provavelmente agora ainda não, mas em teoria conseguirias, com algoritmos relativamente simples, se tivesses bué, simular alguma coisa tipo cérebro humano, porque na fisiologia, tipo, se tu... Certo. Epá, e é uma cena que me assusta, Deixa-me- porque, pronto, é por não Posso querer dizer ter só uma robôs coisa? com cérebro humano. Tu estás a dizer reduzir à unidade, efetivamente torna-se uma coisa muito simples. Mas a questão é, tal como tu próprio disseste, quando conjugado passa a ser uma coisa extremamente complexa e eu acho que nós ainda não podemos estabelecer esse tipo de afirmação, tendo em conta que o nosso conhecimento ainda não é muito abrangente. Este ano, agora perto de E julho... nunca vai ser, tens sempre mais Saiu coisas para um- aprender, não é? Sim, mas True. o que eu quero dizer, e agora eu peço desculpa porque eu vou entrar um bocadinho na parte celular da coisa. É muito rápido. E quem não quiser ouvir, por favor, que meta uma música de 3 minutos a estar, porque isto vai ser mesmo rápido. Passem à frente. Não. Não podemos deixar de considerar, e isto cada vez mais está a ser visto, por exemplo, a nível tumoral, e que também começam a haver alguns estudos a nível de glioblastoma e mesmo a nível de doenças degenerativas cerebrais e a nível de comportamento cerebral, que as células estão envolvidas em toda uma matriz bastante complexa, cuja arquitetura define o comportamento celular e é definida pelo mesmo. Mais ainda, estão agora a surgir vários papers que relatam a existência de subpopulações com variações mínimas, só a nível de epítopos, e que depois são traduzir a nível de variações internas, que se começa agora a perceber são importantes na formação e preservação de memória. E quem diz memória diz todas as outras funções deste pequeno órgão que nós temos. Ou seja, não é só a existência deste neurónio com a sinapse naquele, é o posicionamento deste neurónio em específico com aquela matriz, naquela envolvente, com aquele neurónio. Ou seja, eu acho que ainda existe toda... Como é que eu ia dizer? Existem vários planos de complexidade dentro deste sistema. Nós já conseguimos entender a singularidade celular, mas ainda não entendemos a singularidade subpopulacional, ou a singularidade matrixial envolvida na formação de memórias. Pronto, terminou agora o momento científico da Ou coisa. seja- Quer dizer, esta merda é complicada e sim, nós podemos dizer que, em última análise, o teu argumento mantém-se que é
nós, efetivamente, com o avançar do nosso conhecimento, acho que vamos conseguir definir, eventualmente no futuro, qual é o processo exato que permite ao nosso cérebro funcionar como funciona. Ou seja, não é propriamente é divino, de certa forma, mas é quantificável. Certo. Mas lá está, mesmo com isso da matriz, portanto, na prática o que estás a dizer é um bocado... É como se tivesse tipo, dois gêmeos que nasceram exatamente ao mesmo tempo, nas mesmas condições, só que se puseres tipo, em ambientes diferentes, eles vão ser pessoas diferentes. Basicamente. É, tipo, Sim, mas estão a envolvidos questão por é uma que... matriz diferente, só para não alienarmos completamente a audiência toda do podcast com Epito. Sim, E, exatamente. Mas isto tudo só para dizer o seguinte, que é... isto é tipo daqueles problemas de matemática que existiam no secundário, onde tens X bolas de várias cores num saco, qual é a probabilidade de tirares uma bola? Ok, agora imagina que em vez de 5 bolas tens 2 bilhões de bolas. É estes níveis de complexidade que nós ainda não entendemos muito bem. Assim, pois... Eu acho, só uma adenda rápida a isto, eu acho que um dos maiores desafios e um dos maiores problemas que nós temos em comparar a nossa mente a uma mente, tipo, a uma mente de uma máquina, no fundo, é porque a única coisa que nós temos para construir os computadores é matemática. E na verdade, pronto, o universo é feito de matemática, assim de uma forma muito simplista. Mas a nossa abordagem aos computadores e a uma mente mecânica, no fundo, é muito bruta. É só tipo, ok, precisamos que o computador seja mais inteligente. Torna o computador maior, ou tipo, dá-lhe mais sinapses, ou tipo, torna-o mais rápido. É muito assim. E acima de tudo porque nós ainda não compreendemos, tal como estavam a dizer, o nosso cérebro bem o suficiente para conseguirmos ver para lá disto, para conseguirmos ver para lá de os neurónios andam a X velocidade, existem em X número, há coisas que nós ainda nem sequer, cujo impacto nós ainda nem sequer entendemos completamente. Como o Luís estava a dizer da matriz extracelular, deve haver uma quantidade estúpida de coisas que estão envolvidas, pronto, na formação de memórias, nas sensações, seja o que for, que nós talvez nunca venhamos a entender sequer. O que é bastante interessante, mas depois também acho que criam uma barreira adicional na comparação entre, pronto, o nosso cérebro com o cérebro de um computador. E pronto, é isto. E por que não destruir estas barreiras? E eu digo isto pelo seguinte, já Estás a existem pensar em alguns cyborgs? computadores biológicos. E computadores quânticos Sim. biológicos é Sim. teoricamente possível. Por acaso o último não tenho a certeza se já foi feito. Sei que o computador biológico já desde 2015 que se fala disso. Outra coisa interessante, eu perdi demasiado tempo a olhar para artigos muito, muito válidos da Wikipédia a pesquisar a inteligência artificial. Uma coisa muito interessante é será que uma inteligência artificial, tipo, até que ponto é que uma inteligência artificial não está a simular a sua inteligência? Da mesma forma que vocês lembram-se daquele... Até que ponto é que nós não estamos a simular a nossa inteligência? Diz-me lá. Então, mas isso tu sempre simulaste a tua Exato, inteligência, Luís. nós sempre simulamos a nossa inteligência. Alguém me traga um alibutezinho. Ai, mas eu digo isto no sentido de... por exemplo, aqueles bots, aqueles sites em que vocês, tipo, em que nós escrevíamos uma coisa, uma pergunta, que ele falava connosco. Agora já me esqueci do nome do site mais conhecido desse género. Mas há muitas coisas que funcionam assim. E mesmo agora as aplicações tipo Alexa, a Cortana e a Siri, no fundo é assim A Cortana é uma traidora. O Master Chief que o diga. Pois é. Mas no fundo são uma espécie de simulacros de inteligência, porque não são programas que são verdadeiramente inteligentes como nós, ou pelo menos não... São linhas de código. Não podem aprender da mesma forma que nós, mas pronto, têm uma inteligência simulada que lhes permite manter alguma conversa connosco. Este também é um ponto interessante. Eu queria só... não sei se vocês têm assim mais alguma coisa diferente. Tenho uma curiosidade que é... Se vocês tivessem que definir, efetivamente, de uma forma muito breve, ligeira e rápida, o que é que vocês consideram como inteligente? Ok. E podem usar exemplos. Comecem. Vá, alguém comece. Ok. Então, Vai, Pedro. vou. Para mim, qualquer coisinha...
qualquer coisa inteligente, para mim, de forma muito geral, é qualquer coisa que consegue ter um comportamento autónomo, sem intervenção, sem tipo alguém a perpetuar essa ação. Por exemplo, lá está, os algoritmos. Eu consigo Uma fazer. bactéria? Opá, isto é autónomo, complicado. não é premeditado. É basicamente sim. Opá, inteligência. Eu não consigo definir inteligência. Eu imagino. Lá está, Uma eu devia ter bactéria dado mais seria talvez atenção. um algoritmo. Sim. Basicamente. Para mim, uma bactéria é muito sim. mais próxima de um algoritmo do que de inteligência. Porque, Eu ainda tive um blue screen. desculpa, entrando na deixa, para mim, eu acho que se tem que aliar a resolução de problemas com... Não podes dissociar raciocínio de emotividade. Em termos de inteligência. em si. Olha, desculpa. O blue screen acabou e fiz um restart. Ok. Basicamente, para mim, o meu pai deu-me uma definição de inteligência. Acho que não é tipo, ele não leu em lado nenhum, mas é uma coisa relativamente. Acho que faz sentido. Que é uma coisa inteligente, é uma coisa que consegue, perante novas condições a que nunca esteve exposto, resolver um problema novo. Ou seja, tipo, se tu programas uma merda para tipo, ir em linha reta, se puseres uma parede à frente, ela já não consegue, vai-se porque não tem isso. desviar. Mas tipo, Tem que ter capacidade de associação. se essa coisa que tu fizeste consegue De tipo, perceber, adaptação. ok, tipo, consigo tipo, usar as minhas rodinhas para subir esta parede, isso para mim já é um sinal de inteligência, vá. Olhem, partindo da definição do Pedro, mas eu se calhar acrescento no fim, Maia ou Luís. Eu diria o seguinte: é necessário ter imaginação, não apenas adaptação daquilo que já conhece àquilo que ainda não conhece. É preciso ter um certo processo de caos Sim. mental. Sim. É o que eu estou a associar. É o raciocínio com a emotividade. Não consegues dissociar de emoções de inteligência. Porque eu acho que tu consegues, dependendo da forma como é desenhada. Porque repara, a nossa inteligência, e eu não quero divagar muito, mas o ser humano é inteligente porque efetivamente, evolutivamente, convinhou? Foi conveniente tornar-se inteligente, na maioria dos casos. Nem todos conseguiram chegar a esse ponto, mas... e, portanto, a nossa inteligência advém muito da necessidade primária de sobreviver. E como é que tu, bioquimicamente, fazes com que o organismo faça mais uma coisa ou outra? Efetivamente, um dos mecanismos que surgiu foi estímulo bioquímico no sentido que lhe permite sobreviver mais. Porque é que certas coisas são prazerosas e meter a cabeça dentro de um forno que está aceso não é? Epá, Mas porquê é que para algumas não pessoas convém é? Mas isso pode ser... Não, é uma pergunta muito válida. Isso pode ser um erro, efetivamente, a nível de construção, engenharia biológica. Ou pode ser só simplesmente retardado. Prontos. Aí já entras no campo psicológico também. Sim, lá está também. Prontos, lá está. Mas nós somos uma inteligência complexa. E, efetivamente, somos uma inteligência muito curiosa na medida em que, como evoluímos biologicamente, as nossas emoções estão diretamente ligadas à nossa inteligência. Um computador não tem necessariamente que ser assim. Um computador não tem que ter a prime central de sobreviver. Isso altera completamente o paradigma da forma como ele pode pensar ou efetivamente criar memórias e tudo o resto. Sim, concordo. Agora, curiosamente, uma vez que é inserido num mundo onde tudo tem impermanência, e eventualmente começa e acaba, a probabilidade é que qualquer inteligência artificial que nós criemos, eu diria, eventualmente vai evoluir num sentido de sobrevivência. Ou simplesmente morre. Sim, até porque se trabalharmos nessa base, a inteligência, digamos, entre aspas, não é dele, não vai conseguir dissociar dos exemplos que já existem. Ora, aí está outra Porque coisa. vai sempre absorver aquilo que existe à sua volta. É uma inteligência que vai sempre absorver as experiências que já existem, não consegue criar novas. Mas tu também não funcionas assim? Não, porque tu tens a parte imaginativa, aquilo que o Luís disse. Mas a tua imaginação é completamente independente de experiências que tu tenhas tido? Não, de forma nenhuma. Não mas é. a tua imaginação tem uma pequena componente de caos envolvida. Eu tenho uma coisa a adicionar ao que nós estávamos a dizer, que é, tu há bocadinho, Luís, tinhas dito que os computadores, no fundo, são peças permanentes. Uma inteligência artificial seria uma peça permanente no mundo de impermanência. Mas eu vejo isto de uma forma diferente, que é, eles não teriam propriamente É difícil Necessidade de um conceito de pensar nisto. Não é exato, é difícil pensar nisto porque nós não sabemos como é que uma máquina compreende o tempo, o espaço. Lá está.
tudo. Não Elas compreendo, porque analisar necessitariam, números. necessitariam de filosofia. Mas, mas espera, e uma coisa, um conceito que é usado na inteligência artificial é o conceito de agente inteligente, que é, no fundo, uma entidade que tem um objetivo e que faz pronto, analisa as condições para fazer esse objetivo e depois faz o seu melhor para esse objetivo ser cumprido. Se nós aplicarmos isto ao nosso conceito de super inteligência artificial, da singularidade, acho que aí teríamos possivelmente um cenário tipo Terminator ou tipo Matrix, em que pronto, as máquinas tipo, dominam a humanidade só mesmo porque nem que seja uma coisa, nem que seja por uma razão ridícula, do género, imaginem que a primeira inteligência artificial verdadeira, a primeira singularidade tecnológica, ou a única sequer, é um conjunto de algoritmos, é uma máquina que tem como objetivo dar um copo de água todos os dias à senhora, uma velhinha tipo que está num lar. Imaginem que a velhinha, pronto, infelizmente falece. Essa máquina vai continuar a tentar. Tipo, imaginem que a máquina continua a tentar. Isto não é um bom exemplo, mas imaginem que ela faz tudo possível para tentar continuar a dar um copo de água à velhinha. E eventualmente isso aí resulta em caos. Isto podia ser um filme, desculpem. Eu acho que o que nós podemos retirar daqui é uma frase interessante que eu não sei se li ou ouvi em alguma série, mas que me veio agora à cabeça, que é: nós estamos a criar Deus, esperemos que ele nunca se aperceba. Sim, isso é verdade, até porque nós não sabemos pronto, a partir de que ponto é que uma máquina vai ser senciente realmente e vai ter consciência. Bom, mas isto... Acho que este tema é muito perigoso para o podcast, especialmente depois daquela conversa de e tal, vamos ter episódios mais curtos. Pronto, porque... mas repara, eu tenho aqui um artigo, desta vez não é uma tese, promete, é só de 47 páginas, mas é um artigo pequenino. E... Luís, eu vou criar uma inteligência artificial puramente... Um algoritmo. Nós precisamos ter um algoritmo para, tipo, a cada interrupção do Luís, nós... Fracassaria totalmente. Repara, isto são 4 idiotas a falar de inteligência. Logo por aí está a fracassar. Eu acho de facto, é assim, eu acho que é uma boa altura. Quer dizer, o Guilherme é que é o host, mas eu acho que se continuarmos isto, vamos estar mais tipo uma hora a falar só de inteligência artificial. É assim, eu estou feliz porque o tema foi inteligência artificial e não, por exemplo, mamas artificiais. Aí era tipo, esquece, era 2 horas de podcast só a falar de mamas artificiais. Aí ninguém se calava. Era uma coisa... de facto, este podcast... Isto é daqueles temas que vêm aos pares. Pronto. Epá, eu estou a gostar dos comentários de Luís, é sério, estou a gostar. Eu estou a gostar dos comentários, não estou a gostar do Luís. Mas isso é porque o Luís está a falar sobre a inteligência que não tem. Nós... Porquê é que nós... Este episódio está a ser só... o Luís dá-nos pontos de vista fantásticos e nós queimamos o Luís. Pronto, o Luís saiu. Estou vivo! O Luís saiu da nossa conversa. Dito isto, o Luís é uma pessoa que eu comia na boa. Sim, fácil. Querias tu? Pois queria, tu não deixas. Guilherme, como é? Avançamos? Primeiro pagas-me o jantar. Mas vamos avançar. Eu queria só... Eu juro que é a última adenda. Uma coisa muito interessante que eu encontrei é... Há um artigo que foi publicado em 1863 por um senhor chamado Samuel Butler, Nova Zelândia, chamado Darwin Among the Machines, Darwin entre as máquinas, que fala já nesta altura da possibilidade das máquinas suplantarem a humanidade e nós temos de nos revoltar contra elas. O que eu acho fantástico, não sei, é daquelas coisas... Quando é que é a data? 1863. Eu acho isto fantástico. Pronto, mas é autómatos. Assim. Só nos revoltamos se for tudo menos comunismo. Se forem máquinas... Saiu de esquerda! Bom, e com isto, eu acho que está na altura de passarmos à nossa notícia parva. Olhem, eu ia perguntar-vos uma coisa muito rapidamente. Vocês querem fazer outro intro da notícia parva ou pomos o jingle que fizemos no episódio? Pomos o jingle que fizemos no episódio anterior. Que ficou muito bom. E foi uma coisa completamente impromptu. Yeah. Ok, então vai. Olhem. Siga. Notícia parva! Notícia parva! Diz qual é a notícia parva. Então, olhem. A notícia parva desta semana é
e eu vou só colocar aqui o link, peço desculpa, e vou ler o título entretanto. Preparem-se. Lobo monstruoso robótico protege Japão de ataques de ursos. What? Então, mas isso sempre aconteceu, espera aí, isto é o Japão, já estava à espera que isso acontecesse, isso não é parvo. Então, olha, eu partilhei agora isto com vocês. O que é que isto é exatamente? Holy shit! Jornalismo de qualidade. Que é isto? Vão ver. Quem nos estiver ainda a ouvir, vão ver a foto. Procurem só o lobo monstruoso robótico. É assustador. Isto. Epá. Ai, já. Uau! E pronto, olha, isto realmente. E vou ter mesmo que colocar o link, porque de outra forma não consigo mostrar aos ouvintes quão incrível isto é. Eu vou só precisar de um momento porque eu agora o caralho do Nónio não me deixa aceder à notícia. Por isso eu vou encontrar uma Mantém-te alternativa. calmo. Pá, eu encontrei Então é na o seguinte. TVI 24. Se quiseres, Exato, eu pá, repito mas isto. o Nónio agora não me está a deixar entrar na TV 24. Queres Pois, que leia eu eu? Eu posso ler. Epá, Eu li tipo, eu leio, encontrei uma alternativa. E é o seguinte: as autoridades em Takikawa, na ilha de Hokkaido, por causa de ataques, não ataques, mas pronto, de invasão de propriedade por ursos recentemente, mais frequentes na Takikawa. última altura, acabaram por comprar 2 Monster Wolves, que são estas abominações que estão aqui descritas. No fundo são robôs, não são bem robôs, pronto, são umas armações de metal. Parece um Megazord Exato! dos Power Rangers. São assim umas armações de metal cobertas com aquilo que no fundo é uma abominação de um lobo robô com olhos brilhantes vermelhos. Porque, pronto, Japão. Honestamente, eu acho que isto é só uma desculpa para eles poderem tipo, reencenar cenas do Godzilla ou dos Power Rangers. Ou, pronto, isto é um anime no fundo, isto não tem outra maneira de se dizer. Mas isto... Não, assusta-me. Eu por mim, ainda por cima, Takikawa na ilha de Hokkaido, que doravante será conhecido como na ilha de caralho. Há um lobo gigantesco. E eu não. Eu imagino, tipo, eles avisam, tipo, quando estás a entrar em Hokkaido, aparece tipo, olha, cuidado. Porque se Não é vir só, 2 lobos se gigantescos. tem pacemakers ou problemas cardíacos, por favor, não avance. Basicamente. Ai, man. Eu estou a ver vídeos com isto. Isto é horrível. Mas Nós isto estamos a incrível, gozar, porque- mas se calhar esta merda funciona. Mas funciona. Mas funciona mesmo, mas funciona. Há aqui um comentário. O chefe da empresa que desenvolveu isto, um senhor chamado Yuji Ota, disse que nós queremos deixar que os ursos saibam que o pessoal, o sítio onde as pessoas vivem não é o sítio onde eles vivem. E ajudar, pronto, a coexistência dos ursos e das pessoas, pronto, que eles permaneçam no habitat deles. Sou contra isto. Sou contra isto. E isto hold já on. aconteceu várias vezes. Espera, desculpa. Mas O isto quê, já o quê? aconteceu várias vezes. Isto é barbárico e é racismo contra os ursos. Então porquê? Porque não querem que os ursos tenham as mesmas oportunidades que as pessoas. De Epá, tens razão. matar pessoas. Está calado, animal do PAN! Mas olha que isso é verdade. Se Olha, as chamar o pessoas Ira. podem O matar que eu tenho a pessoas- dizer é: 2020 é um ano do caralho. Nós começamos com uma pandemia, estamos a acabar com lobo robótico. Mas de notar, só o seguinte E ponto. o surto de legionela. Hã? Sim, não esquecer, Portugal está com um caralho de um surto de legionela. É, pá, pois Já não é, bastava o fogo. Covid. Mas, pondo de lado a questão disto de ser barbárie e racismo para com os ursos, Maia, reparem só que isto é uma solução engenhosa por parte dos japoneses que eventualmente estariam por trás do projeto inicial, que quase certeza não seria a criação de lobos robóticos para assustar ursos, seria provavelmente a criação de lobos robóticos como bonecos sexuais para furries. Que de certa Ora, lá forma está. decidiram fazer um repurposing para isto. Agora, a questão é quanto tempo até os ursos se aperceberem disso? Oh, não. Não, depois tipo, Ah, não. conhecendo os japoneses, eles vão simplesmente tipo, fazer um update ao lobo para que ele tipo, lance chamas quando vê um urso. Ai, A cena- que lindo. eu gostei, eu estive a ler a notícia e acho que a última frase é linda porque é um início de uma bonita história, que é a diminuição do número de bolotas e nozes na natureza Sim. este ano pode ter levado os animais a se aventurarem mais perto das cidades em busca de sustento. Ou seja, havia 2 lindo. ursos no bosque tipo, caralho,
Já não há nozes. Tipo, no outro dia vi um bocado de uma árvore, achei que era uma bolota, não era só um bocado de uma árvore. E encontrei beatas e não há nozes, não há bolotas. Ah, pá, pois é, que merda. Olha, o Carlos António foi à cidade ver se havia bolotas lá mais perto, mas não sei se há. Olha, ele está a chegar. O Carlos António chega, tipo, então, bolotas. E eu tipo, pessoal, muito melhor do que bolotas. Elas gritam e tudo. É incrível. Ai, bem. Porquê? A sério. E depois, porque passado não? uma semana, tipo, não vão à cidade. Ai. Não vão. Mas a questão é essa. Isto aqui, eles dizem que até ao momento, até à publicação da notícia, à edição da notícia, eles tinham tido sucesso a afugentar os ursos. Mas, será que os ursos realmente ficaram só, tipo, oh meu Deus, brutal, e foram chamar os amigos para ver aquilo? É que se eu fosse um urso, de certeza que era o que eu fazia. Tipo, via aquela merdeira do género, fantástico. Eu não sabia que eles agora tinham aqui, tipo, uma encenação, tipo, ao vivo do Godzilla contra o Mechagodzilla. E um pormenor, estes lobos têm sensores de movimento, tipo um alarme. Ou seja, isto no fundo é um alarme absolutamente glorificado. É tipo um super alarme. E eles depois, a maneira como eles afugentam os ursos é ao emitir sons horríveis que provavelmente vocês já ouviram. Já no ouvi, vídeo. já. Coitado de um agricultor, coitado de um agricultor bêbado a chegar a casa. Então, o que é que aconteceu ao João? Teve um infarto? Tu não sabes o que eu vi? Eu imagino É fazer- tipo um agricultor mesmo, tipo, então, porque é que era para chegar ontem à noite e não chegaste? Tipo, eu não estou a perceber. A minha sogra estava tipo à entrada do bosque, eu não consegui. Opa. Piadas machistas. Olhem, isto. Antes de terminarmos, os ursos foram, coitados dos ursos. Os lobos também podiam ser usados como cães pastores, no fundo. Acho que nenhuma ovelha ousava sair da manada, tipo, era só do género, tipo, estou forte desta porcaria. De dar Não é que lá ao fim aos de algum tempo humanos. também não ias ter ovelhas, mas pronto. Exato. Tipo, as ovelhas, ficava só com lã no chão e as ovelhas corriam, tipo, sem pelo, deixavam o pelo para trás. Basicamente. Vai ser das últimas derivadas que eu faço hoje, mas agora existe uma forma nova de tu esquiar ovelhas no Japão com base em enzimas. Ou seja, tu simplesmente What? metes um spray e depois puxas a lã e ela cai. Fixe. What the fuck? Acho que foi assim que o André Agassi ficou sem cabelo. Piada estúpida. Não conheço o André Agassi. Basicamente, sabes, esta cena dos ursos, eles basicamente na Rússia têm o mesmo problema, só que põem só tipo russos. Só tipo russos normais e ficam lá só. E os ursos é tipo, foda-se, esquece, Mas vamos espera, voltar para o Japão. Muito mais seguro lá. A cena é, nem sequer é para deter ursos, é para deter outros russos. Aliás, eu acho que basicamente os ursos é que têm que pôr tipo ursos, lobos robóticos para afastar os russos. Os russos. Caralho. Um urso afastou um russo com um urso robótico no meio da Rússia. Epá. Veio outro russo que viu o urso e assustou-se Isso- com o urso do russo. Isto daqui a 200 anos, tipo, Ai, Luís. em Neo-Moscovo, quando tipo, os russos no fundo forem tipo ursos ciborgues, vai ser o ditado popular não, mas vai ser tipo o trava-língua deles, no fundo. Eu a dizer trava-línguas, travei a língua. Travaste a É língua, ridículo. foi sim, senhor. Meu Deus. Ora Bem, bem, mas e destravando o tema. Exatamente, destravando o tema, está na hora, na bela hora, De ir embora? de chegarmos Tchau. Pronto, os caros Vai, ouvintes, foi assim. Vai, Esperemos que tenham gostado. Olhem, it's high time para nos virarmos para o nosso desafio. Então, no último episódio, o Maia... Drum roll, please. Exatamente. O Maia, no último episódio, trouxe-nos uma coisa fantástica, que foi Obrigado. nós pegarmos em 2 animais e formarmos uma abominação para uma de 3 categorias. Foi daí que gerámos o Anacotango, foi daí que gerámos o Meowctopus, foi daí que gerámos também o Valha-me Deus e, finalmente, o Baleombo, porque Baleombo. Porque o baleiombo.
posto isto, eu tenho uma coisa... Tenho um tema um bocadinho diferente desta vez. Não envolve animais, infelizmente, mas envolve o substrato de alguns animais. De algumas pessoas que podiam ser consideradas animais, porque é tão bom. E é o seguinte... algumas pessoas podiam ser consideradas animais porque é tão bom. Espera aí. Canibal? Epá, quase meia. Mas eu estou a falar de gastronomia portuguesa. Eu achava que ia mais gente juntar-se a mim neste festejo. Oh meu Gastronomia Deus! portuguesa! Não, eu estou neste momento a babar-me já. Eu já estou a pensar em comida. Cavalheiros, Espera aí. Ai, isto- Jesus. Bom, gastronomia Ai, a portuguesa. fome. E é isto, amigos. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que nós vamos fazer com isto? Tudo e mais alguma coisa. O objetivo deste desafio é cada um de nós dar 3 pratos, e isto pode ser pratos ou petiscos, no fundo até podia ser sobremesas, mas vamos só com pratos no geral. Main dishes e Calma, estás a dizer alguma entradas. coisa? Estava aqui a comer. Calma. Luís, larga o cabrito. What? Luís. Fecha a boca enquanto comes. Obrigado. A partir destes 3 pratos, nós vamos dizer os nossos pratos um de cada vez, um de cada vez, e rodamos tudo. Ficamos com 12 pratos Sim. no total. E o objetivo é nós fazermos assim um ranking de gastronomia portuguesa para vermos qual é o supra-sumo da comida nesta fantástica praia à beira-mar plantada. Ok. Já agora, os pontos são dados um bocadinho como no Festival da Eurovisão, que é, nós Exatamente. temos 12 pratos e ao prato que cada um de nós achar melhor, damos 12 pontos e assim sucessivamente até ao que achamos pior. Eu faço já um disclaimer, todos os pratos que nós temos, que nós já sabemos quais são, tipo, eu gosto de todos. Tipo, É verdade. Isto foi delícia. Tipo, na Eurovisão eu sei, esta Foi música horrível. é uma merda. Tipo, mas aqui é péssimo. Tipo, para mim é tudo. Eu comi isto tudo junto, tipo, batido e engoli. Não é uma decisão fácil. Batido não, por favor, há que mastigar. Eu punha no Ok, se cu, calhar isso- eu tipo esmigalhava, punha batido, depois fazia um enema de comida Pedro, para, por favor. e depois sempre que aquilo estava Não, quase a continua a sair. Não, não, pensa nas mentes dos nossos ouvintes. Que ouvintes? Olha, e pronto, e no fundo cada um de nós vai dar pontos de 1 a 12. Somos tudo no fim e fazemos assim um super power ranking final e depois pronto, vemos se isso se adapta às nossas escolhas, pronto, àquilo que nós achamos que realmente deve ser o top da comida portuguesa. Vai haver coisas controversas, mas isso é a parte fantástica disto. Os ouvintes não vão concordar connosco em tudo, obviamente, mas se não concordarem, olha, sei lá, comam comida portuguesa, que é a Olha, melhor peço solução para desculpa, tudo. mas comam. Exato. E E pronto, se não olha, quiserem vamos comer, olha, fodam-se. E com isto, vamos a isto. Eu sei que isto foi a pior rima de sempre, mas vamos começar com o Maio. Comigo? Bora, Maio. Epá, é assim, eu trouxe... É para dar os 3 pratos, não é? Sim. Começamos... Diz só um e depois Só vamos um? escutando. Exato, depois dizemos Ok. cada vez. Então eu vou começar com o mais... Com o mais calminho dentre os 3 que eu trouxe. Está bem, é o mais normal, que é arroz de marisco. Arroz de marisco. Um favorito Epá. meu. Porque é assim, mas isto para mim é, dentre os 3 que eu trago, o mais fraquinho, está bem? Epá, é foi assim, então. Eu Qual gosto de fraquinho? marisco. É assim. Eu gosto de marisco. Eu gosto de arroz. E gosto de um bom arroz de marisco. Principalmente se tiver picante, não é? Claro, mas Sim, isso é obrigatório. sim. Mas o arroz de marisco, o único inconveniente que eu tenho é. Mas nem isso me detém do aquilo que eu amo, o arroz de marisco. Que é a cena de estares a separar o camarão. Sim. Que Sim. é uma merda. De vez em quando é muito frustrante. Primeiro, olha, esqueçam camisas brancas com arroz de marisco. Não. Tipo, Boa. não, tipo, esquece. Aliás, camisas brancas, qualquer camisa. Eu não consigo comer arroz de marisco sem ter uma medalha no final. Impossível. Não consigo. Não consigo. E é uma sorte não ter um camarão enfiado na narina, que já aconteceu 1 ou 2 vezes.
Mas já o cuspiste pela narina ou só entrou pela Não, narina? é aquela merda de estás a Eu- tentar tirar a casca com os talheres porque não queres ser, um Um caralho e estás selvagem. a tirar Yeah. à mão, o que mais tarde ou mais cedo acaba por acontecer, dependendo do quão cansado eu Pois estou. acontece. E, Sim. tipo, as facas tipo, escorregam e depois vai camarão para todo o lado. O que é bom, porque o arroz de marisco é uma cena que serve não só a tua mesa, mas provavelmente as outras 7 à tua volta. Também, também. Então, estás a ver, é um prato maravilhoso. Por isso é que eu trouxe nesta lista. Olha, Mas não é a minha arma secreta. A minha arma secreta eu vou deixar para o fim. oh não. bem. Eu não sei como é que vocês fazem arroz de marisco, mas na minha família costuma-se fazer, ou faz arroz de marisco só com aqueles preparados, conjuntos de marisco, ou faz também com um bocadinho Sim. de peixe. Só Sim. mesmo tipo para dar mais Mais sabor. corpo. Não Também. é? Pronto, e fantástica escolha, Maia. Vamos passar Obrigado. ao Luís. Para o primeiro prato? Ou... É o que tu quiseres. Iseu, um dos teus pratos. Então, olha, mas digo já todos, é isso? Não, diz só um, diz só um. Não, Só só um? um. Então, olha, vamos começar com um assim levezinho. Secretos de porco preto no churrasco, com migas à moda do Alentejo. Não é com migas, é tipo, dizes um prato, senão vamos estar a avaliar meu caro, vários. este prato normalmente é sempre servido da mesma forma, que é, tens um bocadinho de batata cozida, secretos de porco preto e depois as migas à forma alentejana, que são bastante diferentes das do norte. Ah, pois são. Eu- Então são do Alentejo. É verdade, é verdade. É tipo, é mais aquela espécie Tem de aquele bula. sotaque de epa, É, é são que um estás bocadinho mais onde? lentas, mas Amigas. também levam assim uma acidez da laranja Epá, alentejana. porque... Não, mas vamos Pá, ver. é curioso porque, repara, tu tens o salgado e o gorduroso do secreto, Sim. que só por si é uma peça de carne fenomenal quando são bem feitos. Aquilo basicamente derrete-se na boca e derrete as artérias também. E depois tens a conjugar o sabor mais suave e envolvente da miga alentejana. Ok, mas a minha questão é, eu só estou a avaliar o porco preto. Porque Pois. a minha Então, avaliação... imberbe, Não porque estou, só estás a porque avaliar metade do prato. a minha avaliação para porco preto é uma coisa, para migas vai ser outra. Não posso juntar dois num. Opa, sim. É verdade, opa. Não podes Não pôr, consigo juntar não dois podes pôr os pratos aqui. acompanhamentos ao lado. Eu já comi secretos de porco preto sem migas. Fiquei mais triste do que se fosse com migas, é verdade. Mas, Mas, ou ali repara, uma merda ou outra. Então, mas esse argumento, tudo bem, tudo bem. Eu não concordo com o argumento, mas tudo bem, entendo o que estás a dizer. Eu posso dizer só secretos de porco preto, mas para mim secretos de porco preto têm que ir com umas migas. Olha, Epá, mas- eu estou assim mais, pronto, sendo eu o anfitrião, eu gostava de contar os dois, mas a verdade, opá, uma das minhas escolhas era para ser migas. Mas eu depois lembrei-me que eu gosto mais das migas à moda do Norte do que as migas à moda do Alentejo, que é uma heresia, eu sei. Não, mas não, é fiquei justo, é justo. Fiquei assim um bocadinho tipo, isto não faz muito sentido estar por aqui as migas, este é o caso. Mas opá, o Pedro também tem razão uma coisa, que é, eu normalmente como secretos, pá, há um restaurante de diárias que é o Refúgio, cá em Aveiro, que agora também tem o Drink. Adoro agora, desde há uns milhões de anos, mas eu pronto, ainda não esqueci a morte do Drinks. Maldita ponte merdosa ao pé do conservatório, desculpem. Morte! Eu até gosto, honestamente, Mas o quê? da Da ponte. ponte? Sim. Epá, mas se Passo-te a eles dizer porque é fizeram que eu gosto. É agradável para passear. Eu É só pensava isso. que- E para cuspir nos Sim. carros que passam lá em baixo. Sim. Fora isso, Eu pensava que tu ias dizer tipo, que é bom para enforcar pessoas lá em cima. Ok. Uma coisa assim. Desculpa. Estavas a dizer, Guilherme? Mas, ok, eu também, tipo, secretos de porco preto. Eu, no refúgio, eu como sempre com, tipo, os acompanhamentos de base dele, que é tipo arroz e batatas fritas, ou migas à moda, tipo, à nossa moda, no fundo. Mas, já, opá, secretos de porco preto. A carne é tipo das carnes para churrasco, ou pelo menos, tipo, aquela carne, tipo, aquela carne de churrasco mesmo daqui, no fundo. E pronto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Né. Não. Então, Eu gosto bem da carne de porco preto só. it's Eu gosto so de good. carne também. E também gosto muito das migas, atenção. Aliás, eu gosto de Sim, tudo. Só que I'm- só estou I'm a sempre avaliar. for migas. curiosamente, porco preto. és mais fã das migas à moda do Norte ou às moda do Alentejo? Eu vou ser franco, eu não sei qual é a distinção. Então. Alguém me ajuda?
Migas, Sim. as nossas migas são tipo aquele tipo pão tostado com tipo a couve ou tipo ou couve ou feijão frado, é tipo alguma Já sei, variedade sim, do sim. género. E As bom. migas alentejana são aquelas migas mais compactas, que são tipo um murro de migas. São tipo Já assim uma espécie Mais de... condensado, parece Exato, quase assim, uma Ok. semi-açorda Já que não é estou a bem uma ver. açorda. É isso, é tipo, é uma açorda, é tipo um ovo de açorda. O Guilherme é tipo parecia uma buzina rasgada. E que por norma tem também um travozinho a citrino. Já sei. Opa, olhem, tipo, eu não. É isto, é a minha decisão Sim, sobre se sim, gosto mais de uma ou de outra. É isto. It's Eu não still- sei, it's eu still tipo, either way. se me derem as duas, eu fico ainda mais feliz. É isso. Oh Pedro, e o que é que tu davas às pessoas? Um encher de porrada. Qual é o teu primeiro prato? Ah, Ou tipo certo. um dos pratos? Epá, os meus são assim um bocado. Os meus são isto assim um foi- bocado. Porquê? Olha, eu vou começar com o mais simples, que é a morcela só. Tipo morcela. Nem sequer, eu adoro, eu não sou tipo grande consumidor de enchidos, mas acho que de todos morcela é um dos que eu mais gosto, especialmente. Eu gosto tipo às rodelas, só cozida normalmente, com só isso, mas gosto bué em casa, que é raro eu fazer morcela, mas eu tipo abro-a e depois grelho, faço uma espécie de refogado de morcela. Epá, isto está-se a tornar um podcast de comida. Oh meu Deus. No tacho, e aquilo fica tipo, fica um bocado de morcela por cima, fica tipo crocante, tem tipo uma capa de morcela assim mais queimadinha, e aquilo é tipo um mousse de chocolate de morcela. Tu lembras-te das morcelas na despedida de solteiro de Maia? Lembro. Curioso, porque não houve morcela. Não houve que é que tu te morcela. lembras? Eu comi morcela. Na despedida de solteiro? Não, eu comi no casamento. Adorei. Desculpas, confessa lá. Por acaso houve e foi ao almoço. No restaurante O Maleiro. Pois foi. Pá, Pois foi. espetacular. Olhem, eu tenho uma coisa a confessar que é, eu não sou super fã de morcela. Mas mais Tu porque, não és tipo, português. Opa, é só porque tipo, existem outros enchidos que são para mim mais potentes. Tipo, Sim, opa, sim. só mesmo tipo, chouriça normal ou alheira mesmo. Malheira. Acho que a alheira, eu acho, Como acho que malheira. tinhas... Como malheira. Como uma malheira. Como uma malheira. Olhem, mas chouriço acima de tudo consigo pôr num dos meus pratos preferidos, que eu não incluí aqui porque eu acho que estranhamente há coisas mais fantásticas em Portugal, que é Como as assim? ervilhas com ovos escalfados e com chouriço. Mas, ai, olha, isso podia estar aqui. É pá, sim, eu era mesmo para pôr, mas É bom. eu acho. É pá, não sei, houve algo que chamou por mim, simplesmente. Mas olha, é uma excelente escolha, de qualquer das formas. Acho que até agora todos tivemos excelentes escolhas, menos eu, que ainda não disse nada. Por isso, se Então, alguém, diz Guilherme. Tá se calado. alguém tiver alguma Anda. coisa a dizer Anda. sobre Podes a morcela, ainda. Não. Olha, por anda. acaso tenho uma coisa a dizer, que é qual é o teu tipo de morcela favorito? Morcela. Opa. É justo. Boa- é justo. boa Não é que, pergunta. por exemplo, tens morcela com cebola, Olha, eu gostava muito. morcela com arroz. Não. Eu achava que estavas a falar de regiões, porque, por exemplo, Pois, eu também. como eu... Sim, elas variam um bocado. Mas- Elas variam mas um bocado de região deixas- para região. Já estou a perceber. gosto Olha, eu de gosto. Tens morcela. vários. Eu gosto de morcela. Eu gosto. O ano passado estive na Covilhã e eles tinham morcelas da Guarda, são muito boas. Sou grande fã. E morcela com arroz da região de Leiria comi uma vez e também fiquei grande fã. E há outra morcela muito interessante que é presidente de Portugal, que é o Morcela Rebelo de Sousa. Porquê que tu fizeste isto? Porquê? Piada. Meu coração. Eu vou-me meter de matar porque me rio. Mas pronto, agora já não há volta a dar. Ele, quando começou a dizer e há uma Marcela que é o nosso presidente, que está a recuperar. está. Olhem, Ai. vou pôr aqui um pensozito rápido. Até porque o penso rápido português, pelo menos gastronómico, é o pão com chouriço. Pumba, chupa. Quem não gosta, quem não gosta. Isto é aquela coisa, eu acho que tinha por isto aqui. Podia ser uma menção honrosa e nós, obviamente que isto foi tudo impromptu, mas na preparação, mesmo antes de começarmos o podcast, surgiu a ideia de... Não, vou-me calar. O pão com chouriço, eu acho que é uma coisa ubíqua em tudo. É pá, Especialmente em festas estudantes. académicas, exato.
festas académicas, primeiro de tudo, pelo menos, tipo... Mas, há pão com chouriço de todo lado. Festas académicas, padarias... Feiras, sim, é muito... I don't know, tipo, exato. I don't know, e é uma espécie de... Eu acho que se o mundo estivesse a acabar e eu, tipo, precisasse, assim, de uma comfort food para ver enquanto, tipo, somos consumidos pelo fogo atómico ou uma coisa assim, ou, tipo, comidos pelos anacotangos ou pelos baleomos, eu comeria pão com chouriço. Eu na boa não, vi uma explosão não. nuclear à distância que eu sabia que me ia consumir a comer um pão com chouriço. Yeah. Conseguia Na ver boa. isso. E ficava mais tostadinho naquele milissegundo final, ainda por cima. Ah, sim. Eu gosto da minha comfort food. Ai, reparem só numa coisa, eu acho que todos nós conseguimos ter memórias de um pão com chouriço, alguns numa festa académica. Luís? Epá, eu... Tipo, não. Espera, primeiro eu de digo tudo, já a minha. Luís, consegues ter? Consegue Assim, ser? vagas lembranças. Vá, Desculpa. sejamos honestos. Não, mas lembro-me, por exemplo, das primeiras festas académicas aqui para os estudantes da Aveiro é o Integra-te. E lembro-me, pai, do segundo Integra-te. Já a recuperar um certo estado de espírito, depois de uma noite ligeiramente animada, e a voltar à consciência, volta das 5, 4 da manhã, há sempre uma barraca de pães com chouriço que está lá desde o início, mas que a essa hora começa a ganhar um público descomunal. É mesmo? É. Eu Claro simplesmente que sim. entrei, passei à frente das gajos que estavam mais bêbados que eu, eles não Para que- notaram e eu fiquei com metade do pedido. Para que é assim mesmo. Paguei, mas fiquei com o pedido. E neste momento descobrimos que uma multidão de pessoas vai a dar atrás do Luís. Ah, eles que se metam na fila, já há muitos primos que querem chegar cá primeiro. Vai. Ora, voltamos ao Maia? Não. Voltamos a... E é só mesmo Vamos. dizer, eu acho que é uma regra constante, tipo, do universo, nem sequer é da humanidade, é do universo, haver uma barraquinha, pá, na queima de Coimbra é um barracão de pão com chouriço Epá, pão que com tipo, chouriço ganha ou, vida vagamente entre as 2 e as 4 da manhã. ou Quando o pessoal, tipo, bifanas. yeah, ou mas, assim. mas em Coimbra, pá, o pessoal era só tipo, tenho fome, vamos comer pão com chouriço. Não havia mais nada. Havia tipo Mas os é tão kebabs e os hambúrgueres e o cara. Pão com chouriço, as pessoas não queriam saber, tipo, qual hambúrgueres fancy o cara. É pão com chouriço. E pronto, é isto. Não, calma, não é isso. Repara, Feira Medieval Santa Maria da Feira, pão com chouriço e Pão Ai, com sim, chouriço. senhor, exatamente. Pois é. Ou maçãs de presunto. Epá, pronto, ok. Eu vou ser. Ai, Santa Maria da eu vou Feira, ser- saudades que eu tenho de Eu vou ser franco, Antes- eu não sei como é que o Luís, um dos pratos que escolheu, não foi papas de sarrabulho, porque sempre que íamos Olha, à verdade, feira, verdade. sempre que vamos Eu à passo-te feira a explicar. medieval, o Luís pede papas de sarrabulho e todos os anos, até o ano passado, onde a vida ainda É era papas de normal, sarrabulho. eu, o Luís dizia, queres? Eu tipo, Yeah. disse, tem um ar nojento. E eu finalmente o ano passado comi e aquilo é incrível. Aquilo sabe a morcela, aquilo é tipo morcela derretida É e Exatamente. é muito bom. Sim. Sou fã. Epá, mas eu não gosto da textura. Eu Tem não sou fã. cominhos. Tem cominhos. Tem, claro. É basicamente morcela, cominhos e and a whole lot of hopes and dreams. Não, é que Pelo menos, aquilo é farinha, sangue, cominhos e carne. Exato. Não gosto da textura. Olha, E é Por acaso fenomenal. foi que me puxou. Infelizmente basicamente- é um prato um bocadinho eclético. Basicamente é o final do Scarface, não é? Que é tipo farinha, sangue, carne. É verdade. e Ora, aí cominhos. está. Say hello to my little Olha. friend. Olha, Maia. Eu vou dizer Vamos ter agora a minha próxima. Bacalhau com natas. Clássico. Pumbas. Clássico. É... Bacalhau com feito. natas. Clássico. Olha, Hum, primeiro ponto, nós sabemos que temos alguns ouvintes que poderão não gostar de bacalhau. Diogo, sai daqui. Não menciones nomes que não devem ser pronunciados. Porque é assim, se não gosta de bacalhau, não deve ser pronunciado aqui. Primeiro ponto. Tu nem tens misericórdia, tu é logo ali a matar, tipo, tal. Adorei. Não, eu estou a brincar, como é óbvio. Não, ok, Por há favor, alguns expulsem. portugueses Não estamos a brincar. Inês, que não gostam de bacalhau. Então não são Mas- portugueses. Não, são portugueses, vá lá, não vamos ser assim, Só Então porque não não são gostas de portugueses. uma comida, não és português, não. Mas Tu bacalhau! és português a partir do momento em que... Eu vou-me calar. Ok. Em que comes bacalhau. Bom, opa, mas bacalhau com natas... Eu nem tenho nada a dizer é- sobre bacalhau com natas. É tipo, é bacalhau Exato, com é- natas. Eu nem preciso Não. de há forma defender, de dizer. desculpa lá. Eu nem Exato. preciso de defender a ideia. É bacalhau com natas. Mas não é Sim, qualquer sim. bacalhau com natas. Atenção.
Nós estamos é a qual, falar Luís? daquele bacalhau com natas, onde o bacalhau tem pedaços desfiadinhos, mas ainda Mesmo- grande o suficiente para mesmo ser. tipo- Ainda grande. Exato, Não é bacalhau exato. escondido. Sim. Isso, é bacalhau com natas, não é E- batata com natas. Atenção, esta merda não é com bechamel. Quem me faz o bacalhau com natas com bechamel pode ir para o não. caralho. Eu... Não, é com natas. Ponto. Com Sim. natas. E é tipo... bem. mas eu... Opa, há assim uma... Acho E agora que há- desculpem-me os Eu vegetarianos. acho que vocês já repararam Não que é assim, com eu natas de normalmente soja. sou muito calmo com- na maioria dos temas. Com creme de Mas soja. quem mexe na Comida. comida. Mexe-me em tudo. Olhem, mas eu já tive o prazer de provar algumas variações fantásticas de bacalhau com natas, nomeadamente com tipo, comi uma vez bacalhau com natas com camarão, foi pá, uma surpresa agradável. Sim, Muito bom. sim, sim. Quando se gratina com queijo, opá, eu nunca digo não a Ah. queijo, mas a verdade é que o bacalhau com natas, só o bacalhau com natas, Sim, já é tipo... Exato. É- É a é- base. é- no fundo. Opa, a minha mãe faz um bacalhau com natas que põe tipo espinafres metido tipo lá dentro, então sim, fica sim, um sim. bacalhau com Sim. natas verde que também é muito, muito bom. Também sou fã. Yeah. Essa é a cena, tipo, o bacalhau com natas é assim um bocadinho a fundação de coisas fantásticas, Olha, embora a fundação em si já seja... Eu acho que fantástica. devia haver um partido do bacalhau com natas, porque tipo, há várias variantes, mas no fundo é tudo bacalhau com natas. É uma coisa que tem o potencial de nos unir a Sim. todos. Sim, isso, por favor, opa, alguém que tenha, pá, não sei, Alguém, projeção alguém na por esfera favor, política. faça e mande para o nosso mail um logotipo Sim. do PBN, que é o Partido do Bacalhau com Natas. Por favor, mandem-nos um logotipo e depois, se conseguirem arranjar as assinaturas que precisamos para levar isto à Assembleia, ok, mas se não tiverem tempo, façam só um Bota, mas logotipo, o já é meio logo que já é mandado. muito bom. Exatamente. Epá, Presidente da República, tu já. Só pela ideia. Anda, próximo. Ok. Sou eu. E- Não, quem é? Sou É o eu. Luís. É o Luís. Ok. Anda, Luís. Chegaste Luís. na hora certa. Dá-lhe. Ok, então é assim. Próximo prato. Eu tenho que dizer. Epá. É isto mesmo. Próximo prato. E mais uma vez, só algumas pessoas gostam. E eu passo já a dizer o seguinte: nós selecionámos um bocadinho as escolhas de cada um na seguinte forma, que é, nós tentámos não repetir os pratos entre nós. Caso contrário, Sim, o próximo sim, prato sim, não seria sim. este. Mas, cabrito no churrasco. E esse é acompanhado com quê? Um vinho do Dão? Não, filho da puta, um vinho do Porto. Eu acho que a frase não filho da puta, um vinho do Porto deve ser das mais ditas em Portugal que nunca foi contabilizada. Mas eu acho que é uma cena que se deve ouvir todos os dias, né? Eu acho que está no hino, só que foi tirado assim à última hora. Vá, pessoal, não podemos fazer isto. Jogos Olímpicos vai ficar muito mal. As armas, Filho da puta, um vinho do Porto. Ai, não, mas um Os cabritinho. meus lados. Sim. Do churrasco pode ser acompanhado de muitas formas. Aí abro a mão às variações que já experimentei. Mas confesso que, para mim, das mais favoritas que tenho, é com uma batatinha frita ou uma batatinha a murro Sim, a e um murro. arrozinho de miúdos. Cabrito Mas foi assim, feito, sim, Com para um cabritas. arroz miudinhos, mesmo assim pequeninos, ainda mal conseguem. Prontos. E para Mas- acompanhar, já agora respondo à tua pergunta, para acompanhar é de certeza um vinho tinto que não pode ser demasiado carrascão, tem que ter assim, pode ter um bocadinho de sabor metálico, não demasiado frutado e tem que ter um Luís, grau alto. Não vamos fingir que sabemos de vinhos, porque nós não sabemos de vinhos. Eu sei beber vinho, é diferente. Exatamente. Essa parte é importante. Nós sabemos beber vinhos. E eu Beber sei vinho, beber sabemos. o sabor do vinho. Apreciar para acompanhar. vinhos Agora, também, mais ou descrever-te menos. corretamente o que é que deverá estar ou não, não, zero à ok. esquerda nisso. Pronto, enfim. Ok, olhem, eu já estamos nisto há algum... Espera. Diz. Mas Última deixa-me só coisa. dizer, Mas diz, Luís. e é importante também o seguinte, que é a peça de cabrito. A peça de cabrito, mais uma vez, também não pode ser muito grande, tem que ser pequenina e tem que estar grelhada exatamente na perfeição. Como é que tu garantes isto? Tem que ter um bocadinho de gordura, o que é difícil, porque normalmente é uma carne um bocadinho lean, magra, e tem que estar tostadinha por fora e úmida por dentro. Para só, úmida por dentro. Ok. Um comentário rápido sobre o cabrito. Desculpa, Anda. Pedro. Muito rapidamente. Uma das coisas que eu ia escolher era a chanfana. Olha. E eu fico triste não ter escolhido a chanfana, mas é, acima de tudo, eu sabia que não ia votar na chanfana da mesma forma que ia votar Esqueci-me da chanfana. no polvo alagareiro, porque eu não sou super fã.
mas para mim, opa, é tipo o cabrito. Ok. Opa, por isso, eu sempre que penso em cabrito penso na chanfana, mas cabrito no churrasco também é daqui. Ok. Olhem, eu ainda tenho coisas para fazer e já estamos isto há uma hora, portanto eu vou só dizer os meus 2 pratos. Porque Não, senão- Não digas 2! eu não, Nós somos rápidos a seguir. pronto, ok. Eu tenho então a seguir o cozido à portuguesa, porque é cozido à portuguesa. E atenção, eu sei que é uma escolha se calhar polémica, porque há muita gente que não gosta de cozido à portuguesa, porque tipo, é só cozido, não sei o quê. Cozido à portuguesa, a sério, é incrível. Se tiveres vários Isso tipos de mesmo. carne, farinheira, Olha, e qual é o arroz, acompanhamento? Qual é o o, acompanhamento? o cozido à portuguesa O cozido acompanha-se de à mais portuguesa cozido à leva portuguesa. Aquilo é uma. Falou um verdadeiro homem. Aquilo, exato, estás a ver? Aquilo epá, se tiveres tudo, farinheira, morcela, chouriço, arroz, batata, couves, legumes, todas as carnes, epá, é uma coisa incrível. E fica cheio Yeah. como E caralho. com aquele molho lá no meio. Eu cozido à portuguesa, eu prefiro acima de tudo se for, tipo, a gente Orelheira. faz com grão, mas Sim, eu prefiro leva acima de tudo se orelheira for com também. aquele arrozinho de cenoura molhado. Eu normalmente nem sequer sou fã de arroz mais Molhado mais com- molhados. Calma lá, O cozida à portuguesa molho. com grão. Há gente que faz comida cozida à portuguesa não com sei. grão. Herege. Nunca Herege. experimentei. E Eu normalmente- é um bocado de heresia, É com mas... couve, arroz, porque é para ficar com aquele molho. Sim, A batata e depois cozida nas utilizas- carnes de grelhar o chouriço. Até podes Boa. fazer uma sopa ao lado, que é para utilizar uma sopa para meter Sim, em cima do arroz. A sopa de cozido é uma cena muito... É um prato super comum na minha família, no geral. Tipo, Tão bom. eu cresci Tão bom. potenciado com a sopa de cozido. É por isso que eu sou tão Feito grande em cozido. e sou burro. Porque... Desculpa. Desculpa, eu que... Não, Guilherme, isto é horrível. teu prato. Ok. Próximo. A francinha à moda do Porto. Ai, caralho. Ai. Opa, pronto, isto é um bocado... a Quem não weapon souber to com o que é que isto se surpass. acompanha, pode sair do podcast também. Mas como é que Sim, se acompanha? Opa, não há nada a dizer. Se nós formos tentar definir Não. o melhor sítio para comer francinha, vamos estar aqui eternidades. Horas e horas, Não e depois existe. vamos andar aqui pelo Porto, por Matosinhos. Por... É ao gosto pessoal de cada um, mas é eu. Exato. Pronto. Mas no fundo é... Opa, pronto, a francinha à moda do Porto é daquelas coisas que... É curioso porque nós comemos sempre fora, mas se nós fizéssemos em casa, conseguimos fazer uma coisa incrível. Porque, opa, é muito raro nós termos Não é tão tudo fácil como perfeito. tu É uma pensas. coisa que... É uma coisa que é frequente na francinha. É tipo, há sempre uma coisa que podia estar melhor. Do género, pá, a carne está muito fixe, mas eles depois põem tipo salsicha, por exemplo. Ou isto aqui está muito fixe, eles põem isto assim. Ou as batatas não são tão boas. Se nós conseguíssemos juntar tudo perfeito, é excelente. Pronto. Meio. Olha, o meu último prato, e é o meu ace in the hole, Oh, não. feijoada. Oh, world ender. É a feijoada. Eu peço À desculpa, moda mas portuguesa? à minha maneira. Opa, Que é a única maneira aquela- portuguesa de se fazer. Tu fazes feijoada com que feijão? Feijão A encarnado? minha maneira. Desculpa. Feijão encarnado. Ou beleza, ok. Feijão por isso, sim, encarnado senhora. com couve, com a chouriça, com orelheira, com carne de porco, com carne Deus. de vaca, com... É com cenoura, com picante, muito picante e mais picante. É que a feijoada é um daqueles. Opa, o cozido, no meio disto tudo, é um Eu prato gosto de que comer, tem tudo, eu já comi realmente. até ao pequeno almoço, sabe tão bem. Subscrevo. E depois nós em casa, é assim, costumamos fazer um panelão que dá para dias e dias e dá para congelar. Oh. E depois tu metes aquilo a congelar, tiras passado uns dias, voltas a fazer a feijoada e está E mais parece- apurada, ainda às está vezes parece que está melhor. melhor, exato. A feijoada não obedece às leis da física, simplesmente. Digo só uma coisa que é necessário realçar: feijoada de leitão. Ah, Pá, feijoada, por feijoada acaso, é é bom. feijoada. não sei se- Também é bom, mas a feijoada normal é feijoada normal. Eu não gosto Sim. de estragar o leitão a fazer feijoada, estás a perceber? Não, é só com os restos, tipo cabeça, patas. A Sim, única por isso cena da mesmo. feijoada de leitão. Não se aproveita grande coisa para comer. Sim, eu imagino que fica é tipo com o sabor de molho de leitão. Exatamente. Pode ser um bocado É overwhelming. isso. Não. É isso. É, mas de uma forma muito positiva. Luís, como já falaste, se calhar podes dar Olha, o teu então o prato meu final. último prato. E eu vou-vos dar a descrição. Imaginem um tacho de cobre a ser trazido para a mesa por um empregado ou empregada portuguesa, com certeza. Ser
despoisado à vossa frente, aberto para a vossa visualização. E Certo. imediatamente Esparregado. assaltar os vossos sentidos. Vai para o caralho. Assaltar os vossos sentidos, primeiro com o vaporzinho que sai dentro do tacho, imediatamente a seguir com o cheiro a marisco e o cheiro a pão. Não, pensava que era feijoada. Cheiro a Vocês, pão. a primeira coisa que veem é um ovo, ainda meio por cozer lá no meio, rodeado por camarão, vieiras, mexilhão. E depois vem a tonalidade alaranjada devido ao marisco e àquela de marisco da sorda de marisco. Antes Pimbas. mesmo de o empregado ou a empregada espetar a colher dentro da sorda e misturar o ovo com tudo. E eis que a sorda de marisco. Eu acho que isto já descreveu a sorda de marisco. Nunca comi. Não sei se nós precisamos dizer. Nunca comi. Nunca comi também. Resta apenas Olha, dizer, falta comi. aqui uns coentrozinhos ou alguma especiaria Sim. extra que queiram Nunca adicionar, comi, mas não sei a o quê. feijoada de marisco. É assim, Eu Eu Feijoada. gosto de Mas, uma boa eh, sorda de Não, enchidos. perdão. Olha, Maia, tu fe- fizeste-me... feijoada de marisco ou feijoada de lulas também é uma coisa muito boa. Pronto, já me Também é acordei. bom. Também é bom. Feijoada de lulas também é muito bom. Mas, De marisco. olha, eu acho a sorda de marisco, eu não sei se já comi mesmo a sorda de marisco, mas a sorda de camarão sim, obviamente. Agora, opa, Epá, mas uma sorda de enchidos. mas eu por norma, tipo, é as tão únicas bom. açouras que eu me lembro de comer são as tipo só a sorda, só tipo o pão, tipo pão e ovos e as especiarias, ou tipo a sorda de camarão, por acaso, e a sorda de bacalhau, obviamente. Mas pronto, opa, é um prato Não sólido. sei. Temos que solucionar isso. Como nunca comi sorda de marisco, também não consigo opinar muito bem. Damn. Sabes? Mas epá, é um prato sólido de qualquer das formas. Sólido Sólido mesmo, são fisicamente todos. Pensa, também. pensa no Portanto, seguinte. Tens a sorda, estás a ver um arroz de marisco, é semelhante. Sim. É a mesma coisa, mas em vez de arroz tens a Então sorda. é arroz de marisco. Pronto. Não é bem a mesma coisa, porque enquanto com o arroz tu tens aquela textura e mastigas e ainda tens aquela componente de sabor a arroz, tu aqui só te Certo. sabe a marisco, basicamente. Então, mas eu gosto de mastigar. Bom, Portanto, eu Isso prefiro já- arroz de isto marisco está- que uma sorda de isto marisco. está-se a tornar demasiado sexual, pessoal. Vamos Não passar. está, não está. Por isso é que eu gosto de feijoada, cara. Vocês têm consistência, é picante, é boa, tem Olha. carne. Vamos passar ao último prato do Pedro. Ok. O meu último prato. Mangalho. A mangalho, exatamente. É aqui um caralho que. Olha, que, olha, sim, que, é um cavalesma. Ai, valha-me Deus. Ok, o meu último prato é sopa da pedra. E, atenção, eu acho que nunca... Eu Humor. comi uma vez sopa da pedra em Almeirim. E, Em no fundo, Almeirim, isso mesmo. acaba por bater nos mesmos pontos da feijoada, que é uma mescla de coisas que juntas Não- são o céu. A sopa da pedra também se come na loja das sopas, acho eu, que é uma Sim, franchise de mas coisas. em Epá, e Almeirim, é bom, tão é só bom. tipo, parece que alguém foi tipo, olha, eu quero fazer uma sopa, mas também quero um prato principal e vou juntar tudo num. E deu a sopa, e depois vou pôr uma pedra lá para dentro. Ok, tipo, Então, basicamente, é isso que eu costumo fazer com a sopa da pedra. basicamente. Pegamos na feijoada, as sobras da feijoada, metemos água lá para dentro e torna-se a No sopa fundo. da pedra. Eu, Estás a perceber? Mas é tão bom. opa, eu por acaso nunca comi em Almeirim. Eu acho que nunca comi tipo a sopa da pedra oficial, vá. Eras, Mas, sai daqui. opa, Acabou. mas de qualquer das formas, eu consigo tipo, perceber o apelo, até porque feijoada, no fundo é uma espécie de híbrido de sopa de cozido com feijoada com massa ainda por cima, que é tipo the boost. Mas espera, massa? Opa, mas outro Para que é que prato vais colocar sólido, massa? de qualquer Tem das batata? formas. E assim, partimos para o último dos nossos 12 pratos. Dos nossos 12 pratos. Que é o polvo alagareiro. Ai, mãe. Jesus, aquele polvo assim bem a desfazer-se. Desfazer-se, eu gosto dele rijinho. É, gostas de borracha, tu? Não, nada disso. Eu gosto dele, efetivamente, úmido. Rijinho por dentro, mas rijo por fora. Ah, ok. Há aqui um Ok. certo tema. Eu estou a perceber. Olha, mas o polvo Epá, mas é alagareiro. tão bom. Eu não queria classificar para dentro dos meus três, mas no fundo acho que é o meu preferido destes todos. Tristemente, é também o prato de tudo o que está aqui que eu acho que faria pior, porque tipo, cozer polvo é das coisas mais difíceis de sempre. E eu, tipo, É os momentos mais a felizes. única vez que eu cozi polvo correu, e não é para me gabar, mas correu muito bem. Eu usei uma estratégia que é Damn. tipo, tens a panela a ferver e pões o polvo lá dentro e depois tiras logo a seguir. E depois fazes isso Uma 3 questão. vezes. E depois deixas lá Isso- dentro e cozes. E ficou bem da Foi bom. com uma panela à pressão. Não. Não. Curioso.
Foi tipo, porque eu na altura acho que Então- não tinha. Foi legitimamente tipo Ah. 2 horas o polvo a cozer, mais ou menos. Uma hora e Yeah. meia, acho. Ok. Mas eu acho, honestamente, eu acho que assim fica melhor. Porque em casa, tipo, quase maioritariamente à pressão. Algumas vezes, quando há mais tempo, quando não é tipo feita à pressão. Desculpem. Quando não é feita à pressão, nos dois sentidos, costuma-se cozer mais tempo. Agora, era dos dias mais felizes da minha vida quando a minha mãe e o meu pai eram tipo: olha, hoje o almoço é para o algareiro. E eu, tipo, pronto, era uma pessoa feliz. Simplesmente. E obviamente com batatinhas a murro, Sim. com Ora, bué de está. azeite por cima, Ora, tipo, está. com todo o azeite do mundo. Ora, está. E pronto, e aqui tipo o alho aos bocadinhos, obviamente, porque tipo, por amor de Deus, tipo, se vocês não puserem alho tipo, no meio daquilo tudo para dar aquele power up, o prato fica incompleto. Olhem, chegámos ao fim dos nossos pratos. E eu vou só dizê-los eu já me todos estou a babar. desde o início. Vou dizer os do Maia primeiro, depois Obrigado. os do Luís, do Pedro e depois os meus, finalmente. Então feijoada. Espera, não queres. Não arroz queres de marisco. ok, sim. Diz, Desculpa, força. diz. Não, depois para fazemos tipo o que tem menos pontos até o que tem mais pontos, digo eu, né? Sim, exato. Opa, que estupidez. Exato. Ok. Olhem, então é assim, nós já fomos pondo aqui os pontos no Excel. Se calhar vamos dizer simplesmente o total. Sim, claro. Sim, diz a posição. Fazemos a posição já. Sim, sim. Fim feito. Eu vou só mesmo. Começamos do Eu queria último só para o conseguir primeiro. ordenar isto, mas eu não estou a conseguir. Isto. Espera lá, eu ajudo-te. Espera. Ok, está aqui. Desculpa. É isso. Já conseguiste? Ok, não ia pôr, mas tu. Peraí, não edites entretanto. Que isto aqui ainda se desfaz. Ok, já depois ao está. contrário, boa. Fuck, espera aí. Como é que eu consegui fazer isto? O que é que tu fizeste? Gloriosamente. Espera, Guilherme, não mexas, eu faço isto. Que Quietos. caralho. Ok, mas já está. Já está? Ok, já está. Boa. Yeah. Ok. Bom, então é assim. Olha, começando, nós era suposto fazermos, pronto, um top 10, mas vamos na mesma dizer os últimos. Sim. Começando pelo número 12, que é a morcela. E o cabrito no churrasco. Até estão empatados. Opa, sim, exato. Estão Pois é, eles estão empatados. Com 14 pontos cada um. Cabrito e morcela. O cabrito no churrasco e a morcela. É Olhem. normal. Eu não sei se algum de vocês quer tipo dar um boost. Não, é justo, porque no meio destes pratos todos, lá está. Isto, atenção. Nós temos ainda que mencionar só uma coisa e eu vou mencionar isto muito rapidamente. Menções honrosas: leitão, caldo verde, bifanas, francesinha, dobrada, sapateira, camarões, marisco e outros. Pastéis de massa tem ralheiras, natas. E claro, Sim. sobremesas portuguesas e queijo, que nós decidimos não incluir aqui porque, meu Deus, isto ia ficar tão longo. Sim. Sim, a queijinho. francesinha já está aqui. Não precisamos dar uma menção honrosa. Mas Pois. francesinha 2 vezes, não estás a entender? Eu não Ok, como uma é francesinha justo. desde março, caralho. É justo. Olha, Faz em casa. então pronto, o cabrito e o churrasco e a morcela, o cabrito no churrasco e a morcela ficaram empatados, sim. No fundo, 11º, 12º lugar. 11º, acho que é assim que se considera. Sim, é isso mesmo. De seguida, em 10º, temos o pão com chouriço. Faz sentido, é tipo a base Sim, de sim, tudo. sim. É simples. Sim. é Está aquilo. lá. Está lá. A razão pela qual o pão com chouriço não está mais abaixo foi porque eu lhe dei 9 pontos. Sim, Que é porque. ridículo. Opá, mas percebe-se, dá para qualquer hora do dia. Sim. Pequeno almoço, meio O do pão dia. com chouriço é um bocado tipo... Sobremesa. Sim. Ceia. O pão com chouriço é seguido com 20 pontos e em nono lugar pelos secretos de porco preto. Também um prato sólido. Sim. Olha, inicialmente confesso que os tinha muito mais acima e a minha pontuação inicial ia pô-los tipo 4 ou 5 lugares acima. Mas a verdade é que depois comecei a pensar nos outros pratos, fiquei um bocado do género, não sei. Por falar em outros pratos, temos um empate logo a seguir. Ou seja, isto no fundo deu um lugar. top 10 no fundo, porque Yeah. foi empatado o cabrito Sim, no churrasco e a exato, pois morcela foi. em 10º e a Yeah. sorda de marisco e cozida à portuguesa em 10, 9, 8, em 7º. Ups, Exato. eu já disse o que era. Era a sorda de marisco e cozida à portuguesa. Pronto, está feito. Precisamente. E em sétimo lugar, como o Pedro disse, com 22 pontos cada. Acho que no cozido à portuguesa nós fomos todos muito Foi average. uniformes.
Foi tudo Sim. 6, 6, 6. Eu dei 4, 6, 6, 6. Na Senhora de Marisco foi um bocadinho mais dispar. O Pedro e o Maia foram hereges e deram 1 cada um. Eu É só dei porque 8, nunca comi. Luís deu 12. Eu vou só dizer o seguinte. Eu hei de vos levar, quando tudo isto passar, a um sítio para vocês experimentarem a sorda de marisco. E nós vamos, E efetivamente, gravar um podcast muito curto, imediatamente a seguir a esse almoço. Ok. Onde vocês vão dar a vossa opinião do caso. Então, e Ok. depois vamos comer feijoada. Pode ser, isso pode ser à noite, que é para dormir bem. Ah, sim, eu gosto. Olhem, logo a seguir temos com 26 pontos e em sexto lugar a Sopa da Pedra. A Sopa da Pedra foi exatamente o contrário em termos de votações. Ganhou muitos pontos pelo Maia e pelo Pedro. O Maia porque foi a segunda escolha do Maia até. E Até o porque é Luís, uma feijoada mais líquida. No fundo, pá, Maia, tu és guiado pela feijoada. Sempre fui. Opa, Eu no passo-te a fundo- explicar o porquê da minha pontuação, muito rapidamente também. Em Almeirim existe outro prato que é fenomenal, que é as carnes da matança, que é o resultado das touradas. Pois, das touradas logo ali ao Nomeadamente é lado. fígado, coração e outros pedaços de carne que a maioria das pessoas pode não considerar muito apetitoso, mas cará, grelhadinhos e servidos bem servidos. Uf. Pronto. Amanhã o Bom. pano está aí à tua porta. Bem, Bom, posto isto, em quinto lugar, e aqui já entramos no top 5, cuidado. Com 29 pontos está o arroz de marisco. Eu sinto-me um bocado mal por não ter posto o arroz de marisco um bocadinho mais acima. não. Mas a verdade é que eu. Olhem, Sítio certo. e ainda por cima eu hoje ao almoço comi arroz de marisco. Opa, pronto, foi Pataniscas. assim. Pataniscas acho que é uma boa menção honrosa. Sim. Mas olhem, passamos ao quarto lugar. E Com agora 35 isto aqui pontos. é Isto está muito renhido aqui. super renhido, absolutamente renhido, porque o segundo, o terceiro e o quarto lugar estão com 37, 36 e 35 pontos, respectivamente. Então, o quarto lugar é para o bacalhau com natas. E nós fomos todos bastante, acho que, bastante uniformes aqui nesta escolha. Sim. Eu até que fui o que pus mais baixo, mas opa, outra vez é aquela cena, é uma questão de preferência também, mas acho que todos concordamos que é um prato do caralho. O bacalhau com natas é muito bom. Sim. Em terceiro lugar, a medalha de bronze vai para, drumroll please, a feijoada, com 36 Heresia. pontos. Heresia. Desculpa, Desculpem. Maia, mas Não, mete isto para cima. agora, eu só aqui um olhar aos resultados, e isto é muito curioso. O Maia deu 12 pontos, o Pedro deu 12 pontos, eu dei 10 pontos. Luís, porquê é que tu deste 2 pontos à feijoada? Passo-te a Dois pontos à explicar. feijoada, com cara de- É tão simples Como é que é quanto possível? isto. Infelizmente é triste. Vocês vão-me arrancar o bigode e a medalha portuguesa. Eu prefiro feijoada à brasileira. Olhem, Mas é feijoada na mesma. Opa, o problema é É esse. feijoada. Não, A não é. feijoada- Isto é prato português ou é prato português e acabou aí. Sim, Eu exato, gosto mas muito da nós- feijoada portuguesa. Espero Mas que a comparas próxima- aos outros espero pratos que- que aqui estão. Espero que a próxima salsicha grelhada que eu coma seja a do Luís. Não, mas é justo. Mas opa, Não eu é- acho que não não é- podemos não estar é a comparar heresia. com a outra, mas opa, é uma questão de preferência na mesma. Eu volto a Desafio-te relembrar. para um duelo, Luís. Isto são os melhores pratos que existem neste país. E eu concordo. A feijoada está lá. Exato, opa, No topo, a feijoada tem que mesmo estar lá assim no está em topo, terceiro Luís. lugar. Por isso, tipo, Mas não por causa isto do não Luís. altera nada. Se Mas o a Luís ver- desse mais uns pontinhos e estava em primeiro. Mas agora, infelizmente para o Maia, pronto, tristemente a feijoada fica com a medalha de bronze, mas fica com a dor No meu nos coração. nossos corações. Em segundo lugar, com 37 pontos, está a francesinha à moda do Porto. Ora, aí está, caralho. Epá, Fomos Epá, também... para mim está muito average. Dentro destes pratos há coisas Sim, muito melhores. exato, e tu realmente foste o que deste a pontuação mais baixa, Maia. É uma pontuação boa, mas também, pronto, no meio disto tudo, eu até me sinto mal ter dado o 11 à Francinha à moda do Porto. E se eu voltasse atrás agora, que não é possível, porque pronto, we're set, eu talvez tirasse um bocadinho para dar mais, talvez, à feijoada, ao arroz de marisco. Mas, opá, não sei, é simplesmente bom. É bom, mas pronto, é aquela coisa que eu sei que consigo fazer em casa à vontade. Também, mas Mas isso não aí é a mesma coisa. Mas isso não É, melhora. é Não, melhor. mas calma, isto aqui não é a gastronomia portuguesa de restaurantes. Pá, com todo o respeito Sim, aos restaurantes, sim. que ainda por cima É estão a isso passar mesmo.
um período muito difícil. Façamos mas um minuto de silêncio isto pelo é- restaurante. Não, nós não temos mais minutos. Fazemos um minuto de silêncio pelo Luís só ter dado 2 pontos à feijoada. Isso, aí eu calmo, já estou calado. Olha, mas a questão aqui isto é no geral. Porque Dito isto, eu também sou fã de feijoada brasileira. também eu, por isso Todos não somos. descontem este ponto, exato. Olha, mas isto tudo para dizer ganhar a medalha de prata à Francinha. E com isto, se os ouvintes tiveram a apontar os pratos que não tiveram... Só porque uma vão fazer nota, coisas só uma mais nota pela importantes. Francinha antes de passarmos ao grande vencedor, que por exclusão já sabemos qual é. Francesinha Yeah. é tipo 90% é o molho. Sim, é tipo- verdade. E sim. aqui os nossos ouvintes dividem-se entre duas classes. Aqueles Pois que é. gostam do molho doce ou aqueles que gostam de ser portugueses e gostam do molho picante. Eu não sei se existem pessoas que gostam do molho doce, porque elas normalmente Existe. são quem todas Eu nem, gosta. eu nem quem sabia gosta. que isso existia, digo já. Olha, quem gosta. taberna belga, o molho é doce. Que Não taberna? deixa de ter um... O quê? Sim, taberna belga. Olha, FBI? Luís, primeiro, Sim, espera aí. quero destruir uma coisa. Obrigado. Peço desculpa, mas primeiro, ninguém nos paga para fazer publicidade, portanto está calado. Pois é, exato. Eu não preciso fazer publicidade a ninguém, obrigado. Mas, por exemplo, compara convívio, não o convívio de Aveiro, mas o convívio do Porto e a Iuco do Porto com capa negra. Tu tens vários gradientes de molho, tanto da apuração do sabor da carne e da cerveja que é incluída, como do picante, sendo que o Iuco acaba por ser o mais picantezinho de todos. E, portanto, joga mais para a minha casa. Olha. Infelizmente, Taverna Belga e Alicários aqui em Aveiro costumam ir um bocadinho mais para o doce, porque têm mais Yeah. Como eu natas. disse, francesinha é boa em todo lado, basicamente. Ora, sim, sim, sim. Olha, em casa. Exceto na fornaria. Não me venham O que é uma dizer fornaria? que francesinha... Não, fornaria ou restaurante. Ah, Não me venham sim. dizer que francesinha com massa de pizza é bom. Infelizmente não pois, foi. não é. Pode ser que mudem a receita eventualmente, mas... Olha, Pois, isso não é bem uma francesinha já. Yeah. eu Olha. uma vez em casa da minha querida namorada, o pai dela fez umas francesinhas. Aliás, no fundo fizemos todos, vá, menos eu, cheguei mais tarde. Com uma das carnes que estava lá por dentro era picanha. E grande sucesso. Grande, Bem grande bom. sucesso. Mas Diz vez. passamos para a medalha de ouro então. Exato. E se calhar vamos tentar dizer isto em cor para ser uma coisa absolutamente ridícula. Desculpem. Ok. Então, Ana. a medalha de ouro vai para 1, 2. Polvo Polvo Alagreiro! A sorda de marisco! O quê? Luís, não. Olha. Seu caralho. E pronto, opa, o polvo alagareiro é o nosso. É o Epá, nosso. Aqui ouro. eu aceito que esteja em primeiro, porque é o povo alagareiro. Eu, honestamente, no meio disto tudo, embora o povo alagareiro tenha levado o ouro, no meio disto tudo, se formos classificar por aquilo que me dá mais vontade de comer ao jantar, porque agora estou com uma fome do caralho de estar É a falar feijoada. de comida, é, por esta ordem, a francesinha, a feijoada Não. e... Polvo Epá, e a alagareiro. feijoada, não esquece, que é que eu estou a mentir a mim próprio, é só feijoada. É isso mesmo. Aceita. Eu vou Aceita ter de que dói fazer menos. feijoada agora, porquê? Ora bem, Tens que deixar apurar um bocadinho. e penso que com isto Terminamos. tenho que dizer o seguinte, para fazer rap aqui ao tema da alimentação, ainda há... exatamente. Ainda há o seguinte conjunto de menções honrosas que eu vou passar a dizer no espaço de tempo não. mais curto que consigo. Oh não! Só um segundo. Então, francinha, broas de ovos, favas com barriga, queijadas, arroz de ervilha, chouriço, favas com chouriços, ovos escalfados, língua grelhada com arroz de lingueira, sapateira, sapatona, camarões e cerveja, bola de carne, vinha de alhos, pão de ló de avar, chocolate, pão de ló de avar, chocolate, pão de óbidos de chocolate, cartuchos, bacalhau, gomes de sá, bacalhau, asa de pipo, lagosta em banho de manteiga e molho verde, filetes de peixe espetado preto e feijão encarnado, arroz tamboril, lomba assado com castanhas, mel, mostarda e rosmaninhos, javali à moda de macetes, cavaleiros, busto da certeza, sopa de abóbora, papas de abóbora, pastéis de centugal, requeijão, queijo da serra, queijo de São Miguel, serra de Oura, pastéis de massa terra e arroz de tomate! Golo! Cá está. Tipo, Cá está. eu gosto Nós sempre das podemos- escolhas do Luís. Tu sabes que uma lista é do Luís quando tem a meio lagosta em banho de manteiga e molho verde. É bom. Mas Tem isto todo o ar de prova ser que- bom, só que. Pronto. Pá, não sei, eu nunca vi, nem provei. Eu acho que o essencial a retirarmos das menções honrosas do Luís é que nós podíamos estar aqui um ano a falar de comida portuguesa e não íamos tipo, falar de Há tudo. sempre mais pratos, Sim. descobres sempre mais alguma coisa. Pronto. E mais uma coisa,
Luís, tu disseste pão de ló de chocolate. Há uma porta, tu vais sair por ela fora. Ok. Porque o único pão de ló que merece lugar neste mundo é o pão de ló. Tipo, Pão de nem é ló o pão de de ló de Ovar. ovar, nem de óbvio, é o pão de ló. Que a minha Desculpa, avó faz. Guilherme, agora sai tudo pela Tento porta ser fora. simpático nestas situações. Mas tu agora vais-me ouvir, caralho. Que é o seguinte. Eu concordo contigo. Sim, um pão de ló caseiro, especialmente com queijo da serra, Oh é Luís, imbatível. o anfitrião sou eu, tu não precisas concordar. Pão de ló. E este é o argumento final. Salazar! Não, mas... Sim, opa, sim. E o Dóvides, então? É com aquele... eu... Olha, Acho o que próximo, podemos- o próximo ranking vai ser de bebidas. Está feito. Lembramos de um Ai. Vocês não me piquem porque eu tenho um Excel com todas as cervejas que eu alguma vez bebi na minha vida. Nós não vamos entrar por aí. Ok. Estes Bah. episódios já são longos o Eu suficiente. tenho que ir limpar a casa. Portanto, Oh, não. adeus. Olha, eu tenho que ir comer bolachas. eu Já tenho que- fizemos Minha mulher fez outra bolachas. vez com 1h30. Não, 1h40, minutos. Portanto, Felizmente, para a próxima, vai ser mais não vai fácil. ser A assim. seguir vou ser eu e Exatamente. provavelmente vai ser ou só um desafio ou um desafio eventualmente uma notícia para você encontrar qualquer coisa. E vai ser um episódio particularmente... não vou dizer, senão vai dar spoiler e depois eu vou precisar Olha, de colaboração. Demos-nos só não. por felizes, porque este é o único ponto da nossa vida onde nos dizem vocês demoram demasiado tempo. É verdade. Yeah. Yeah. E com isto, Guilherme, E com isto, olha, E pronto, é isto. Podemos acabar o podcast. Podemos acabar tudo. Pronto. Simplesmente. e por que não? Adeus, fui embora. Vou E parar pronto. de gravar. Tchau. obrigado Bem- por nos terem ouvido. Adeus! Olha, mas isso Adeus. só Deus sabe. Gostei. Olhem, Gostei. o anúncio habitual. Não se esqueçam de nos seguir nas redes e afins. Nós ainda não estamos em nenhuma plataforma nova desde o episódio do Maia, mas esperemos estar no Apple Podcasts eventualmente, porque o Anchor não está a funcionar muito bem connosco. Pronto, é isso. E pronto, olhem. Adeus e beijinhos. Adeus. E por que não?